Está começando mais um episódio do Seu Começasse do Zero, um podcast feito para você, empreendedor, empresário e corretor de seguros, ou vendedor que quer crescer na vida, na carreira profissional. Aqui você vai ouvir histórias reais de pessoas que saíram do zero e construíram uma carreira sólida, gente que vive na pele o dia a dia das vendas. Se você quer dica valiosa, mentorias práticas e conteúdos que transformam, esse podcast foi feito para você. Mas presta atenção, 99% das pessoas que assistem esse podcast não se inscreve no canal. Então, se você quer transformar sua vida e se inscrever agora no canal, é gratuito, tá bom? É só se inscrever que você vai ter episódios. Outra coisa, esse episódio foi patrocinado pela Clearwater Seguros, que é a corretora de plano de saúde. Se você sofreu reajuste do seu plano de saúde ou você tem interesse em cotações, é só clicar no link na descrição. E agora, solta a vinheta que vai começar um podcast incrível. Pessoal, hoje eu tenho a presença ilustre aqui do meu amigo Leandro Giroldo, CEO da Lemo Facilitadora em Seguros, com uma carreira marcada por resultado consistente. Leandro é especialista em prospecção, referência em CRM e gestão de corretora. Leandro, prazer, cara. Valeu por você participar aqui do nosso podcast. Espero que a galera aí aprenda bastante com você, cara. Eu que agradeço, Jefferson. Muito feliz aí de estar participando. E eu estava até falando aqui no comecinho, eu adorei o nome do podcast, né? Se você começasse do zero, porque de fato existem muitos empresários, não só no ramo de seguros, como em outros ramos aí, que estão começando, ou que eles querem rever algo, e a gente recebe essa pergunta muitas vezes. Cara, se fosse começar um negócio hoje, se fosse começar uma corretora hoje, se fosse começar isso. Não, por isso que foi o projeto, pra galera se engajar e falar assim, se eu começasse do zero, o que eu faço? O que eu faço, né, Leandro? Porque É eu acho aí. que a gente quebrou muita cabeça e ajudar a galera nova aí que tá entrando no ramo de plano de saúde ou outros segmentos, né? Com certeza. Aí para mim é um prazer estar aqui falando para essa galera aí bacana aí sobre vários assuntos, né, voltados para as questões de seguros e muitas coisas aí com algumas dicas e de prospecção, de CRM, do que a gente for falar hoje, mas também essa parte de se você começasse do zero, porque eu adorei a ideia e eu acho que é bem para a galera que está assistindo aí refletir bastante. Show! Vamos lá, Leandro. Vou fazer algumas perguntas aqui para o pessoal entender a sua... Como que você começou do zero, né? Hoje você é dono da corretora Lemo. Sim. E eu queria entender como que foi esse desafio de começar uma corretora. Quais os maiores desafios que você enfrentou aí na sua carreira? Legal. Desde o começo. Inclusive, a Lemo agora fez 16 anos, né? Então, motivo de muito orgulho. Né? Dia 20 agora de maio nós fizemos 16 anos. E eu falo que 16 anos hoje, qualquer empresa no Brasil, né, já é você permanecer com uma empresa ativa no Brasil já é um desafio, né? 16 anos, então, é um motivo de muito orgulho pra gente de estar nesse mercado tão concorrido, né? E com muitos players aí qualificados, também pra gente é um motivo de muito orgulho. E a corretora começou, na verdade, eu era jogador de futebol profissional. Jogava bola, goleiro, hein? Tem goleiro aí. E aí eu jogava bola. Aí eu parei de jogar, e geralmente quando você tem 19, 18, 19, 20 anos, a gente é meio perdido, né, cara? Tô vivendo isso com meus filhos. Eles não sabem o que eles querem fazer, e a gente fica naquela pressão, e a gente sabe o quanto é desafiador você falar, cara, eu tenho que decidir agora mesmo um negócio que eu quero fazer pra minha vida, é sério isso? Então na época, eu não tinha ideia do que eu ia fazer, comecei a trabalhar de segurança à noite, em balada. Caraca, velho. Eu trabalho de segurança, cara. Manobrista, segurança, fazia tudo. Porque eu queria tirar uma graninha. E minha mãe vendia plano de saúde na época. Legal. E aí eu tinha tirado carta e eu ficava levando ela nos clientes porque eu trabalhava à noite, mas eu queria dirigir. Porque geralmente quando você tira a carta, você quer dirigir. Naquela época era muito analógico, você tinha que pegar os contratos e eu levava ela nos clientes. E aí eu fui aprendendo, né, eu falo que por osmose, porque eu entrava no cliente com ela, ela falava e não tinha celular, não tinha nada. Eu ficava olhando pro teto e ouvindo ela falar. E aos poucos eu fui aprendendo a vender. Por osmose, porque as pessoas ligavam lá em casa e falavam, por favor, a Irene. Eu falava, pô, minha mãe não tá. Mas a pessoa falava, mas eu só queria saber isso. Eu falava, não, isso eu sei, é assim. Isso. Não, isso aqui é assim. E aí assim eu comecei nesse ramo ali em 2002, 2001 para 2002. Tá? Bacana. Mas minha mãe trabalhava desde 94, 95 com saúde e eu já ouvia ela falando, né? Então eu vivenciava isso.
Aí eu comecei a ajudar ela, trabalhava numa corretora e em 2008, essa corretora só vendia um produto, que era a MESP na época, e aí em 2007 para 2008 começou a ter alguns problemas na corretora e eu conheci, e o gerente da corretora era o Moacir, que era o meu sócio, né? Virou meu sócio. O Moacir era o gerente, eu falei, Moacir, tem um amigo meu que tirou o SUSEP comigo, ele tem uma corretora de automóvel e ele não tem saúde, e eu queria montar um departamento de saúde. E aí nós fomos lá, e ele aceitou esse desafio, e aí em 2008 a gente montou esse departamento de saúde dentro da corretora do amigo nosso. Só que na época acabou que algumas questões de valores, princípios, não estava batendo, a gente saiu e montou a Lemo, em maio de 2009. E aí, para resumir a história, de maio de 2009 até novembro de 2020, eu tive o Moacir como sócio. E em 2020 eu fiz uma proposta, comprei a parte dele de 2020 para cá. Eu tô sozinho, né, nessa carreira solo. Então, desde 2020. Tá. Desde 2020. Tá. E nós tínhamos 4 funcionários, hoje nós estamos com quase 40, porque houve uma evolução. Em 2018 eu comecei a focar muito na questão do autodesenvolvimento, né, do desenvolvimento pessoal. Eu li um livro chamado... Caramba, fugiu o nome agora das 5 da manhã. Caramba, do Milagre da Manhã. Eu estava à espera de um milagre na cabeça. O Milagre da Manhã. E nesse livro ele tem uma frase que ele fala que o seu nível de sucesso raramente excederá o seu nível de desenvolvimento pessoal. Não tem como você ter um sucesso nível 10 se o seu nível de desenvolvimento pessoal for nível 2. Eles são paralelos. Então, cada vez que você vai se desenvolvendo, o sucesso ele vai se atraindo pela pessoa que você se torna. E aí, cara, esse negócio começou, eu comecei a estudar em 2018, 2019, 2020, eu me imergi em estudo, cara. E aí foi quando eu, dentro dessa evolução, meu sócio ele não estava no mesmo ritmo, aí eu fiz uma proposta e de lá para cá a gente vem evoluindo muito, né? Então foi um start lá naquele início por osmose da minha mãe. Depois foi uma faísca que eu falei, tem uma oportunidade aqui, vamos. E aí eu me tornei empreendedor. Mas o eu empreendedor, né, no início, mas só em 2019, 2020, que de fato, depois de muito aprendizado, eu entendi o que é empreender. E aí foi quando eu vim para essa carreira solo e de lá para cá eu venho evoluindo bastante aí nessa carreira e de fato entendendo que o corretor, ele não é simplesmente um vendedor de seguros, ele é um empreendedor. E Bacana. É muito difícil a gente sair disso. Mas a gente está conseguindo e tem evoluído bastante. E você acha que os corretores hoje já está mudando essa mentalidade para ser empreendedor do que só ser um tirador de pedido? Então, a gente está numa transição de geração. Certo. E essa transição de geração, eu percebo que uma geração mais antiga, eles ainda estão muito na frente do negócio. E eles trabalham muito nessa parte, né? À frente, vendendo. O que não é ruim, tem que vender. Tem. E a parte mais nova, ela já vem numa parte mais meio empreendedora. Porque eles têm dificuldade da venda. Sim. Né? Eles são mais da tecnologia, eles são mais da parte de gestão. Né? Então a gente está nessa era de transição. Mas o corretor, de fato, com essa evolução do ser humano depois da pandemia, ele está entendendo melhor essa parte de empreender. E empreender não é você sair do operacional. Então quando o cara fala, tem que sair do operacional, como, cara? Não dá, é impossível você sair. O que você tem que aprender a fazer é coordenar, liderar, criar lideranças para as pessoas te ajudarem a ajustar e você, de fato, fazer com que o seu time, por departamentos, ele evolua. Foi o que aconteceu na corretora. Né? Aos pouquinhos nós tínhamos 4, depois foi 5, depois foi 6, depois foi 7, depois foi 12, porque eu fui vendo a oportunidade. E dentro dessas oportunidades eu fui criando lideranças e cada empresa, né, tem um ponto que é importante que pouco se fala, que é a cultura. Certo. Ela vai entendendo, né, que a cultura da empresa ela vai se moldando ao dono, vai se moldando às pessoas. E as pessoas, cada vez mais, elas se atraem por isso. Então, hoje, a gente atrai pessoas que são dentro do formato da nossa cultura. Bacana. E as pessoas que elas não estão nesse formato, elas vão saindo. Ou elas não chegam nem perto da gente. Né? Então, é um ponto importante, né? Dentro desse crescimento e dessa parte de empreendedorismo. E, de fato, o corretor hoje ele tem tá empreendendo mais, eu acredito. Ô, Leandro, deixa eu te perguntar. Hoje você tem essa mentalidade, mas quando você iniciou lá em 2020, né? Que você começou a tocar o projeto praticamente sozinho, você não tinha essa mentalidade. Nada. E quais desafios que você teve inicialmente que você falou assim, Gerson, cara, foi um desafio muito grande
no início, alguma situação você se recorda? Sim. Para colaborar com o pessoal? Muito, muito. Antes eu fazia tudo, eu cobrava escanteio e subia para cabecear, né? Então, eu vendia, eu implantava, eu cobrava, eu movimentava, eu emitia nota fiscal, eu cuidava do financeiro, né? Então, teoricamente, tudo fica entre aspas, tá, galera? Meia boca, porque, cara, você tá fazendo um pouquinho de cada um ali, você não dá uma atenção para cada um. E é normal, né, Leandro? Isso, é normal. O início é isso normal, mesmo, cara. Normal. E são 2 pontos ali que eu falo que é um divisor de águas. Porque o primeiro deles é a questão financeira. Todo corretor, ó galera, olha só. Todo corretor de seguros, ele tem que ter um Prolabore. Bacana. E a maioria mistura a conta física com jurídica. Ele começa a receber o dinheiro na conta jurídica e ele paga as coisas da conta física. Ele não tem um salário. E aí é um ponto em que, quando você passa a ter um Prolabore, o que é um Prolabore? É um salário. Você, como CEO é um papel. Você tem um papel, você não é sócio. Sócio não é uma função. Correto. Você não é o dono. O dono não é uma função. Né? CEO é uma função. Chief Executive Officer. A sua função é trabalhar a estratégia e crescimento da empresa, buscar novos negócios. Bacana. Tá? Um CEO, ele tem um salário. Então, todo corretor que quer crescer e evoluir, ele tem que ter um salário. Quanto você precisa ganhar? 5 mil, 10, 12? E isso tem que entrar dentro do orçamento da empresa. Quando entra dentro do orçamento da empresa, você passa a entender o quanto a empresa precisa para poder te pagar, e a sua função está ali dentro, e o que sobra. Né? E o que sobra da empresa. Também não pode pegar um Prolabore ali que vai matar a empresa. Então tem que ser um Prolabore justo. E você viver com esse dinheiro. Se você se entrar em dívida, se você dever, o problema é seu. A empresa não pode pagar por isso. Hoje eu tenho 40 funcionários. Já pensou? Começa a me endividar e fala, não, vou pegar dinheiro da empresa. Cara, são famílias que dependem de mim. Então o primeiro ponto, de fato, é você ter isso. Quando você tem essa visão e separar o que é o seu e o que é da corretora, existe um outro ponto. Que você vai ter uma visão clara do orçamento da empresa. Bacana. Você vai ter um capital de giro e você vai poder olhar com bons olhos a contratação de funcionários. E para você vender mais, que é um dos pontos que eu precisava saber ali, naquele começo, era o quê? Era eu sair de algumas frentes. Um exemplo, eu vendia, eu implantava, eu movimentava, eu mandava boleto, eu emitia nota fiscal e a primeira coisa que eu queria sair era dessa parte operacional. Certo. E às vezes as pessoas falam, Leandro, eu preciso de vendedor. Eu falo, cara, mas às vezes você é o vendedor. Você só precisa ter tempo para poder vender mais. E a primeira parte é o operacional. Então, quando você tem um Prolabore alinhado, você consegue saber se você consegue pagar alguém. E aí foi o segundo ponto. E dali para frente, que eu comecei a ter pessoas para fazerem algumas partes mais burocráticas para mim, para eu poder vender mais, eu comecei a vender mais. Bacana. E aí um terceiro ponto foi a parte de outros produtos. Eu sempre fui adepto, né? Nós temos aqui mais de 100, são 22 nichos de negócio com mais de 100 produtos que a gente pode vender de seguro. Eu falo que se você andar na rua hoje, você olhando para o lado, você fala, cara, esse carro é meu cliente, esse prédio é meu cliente, esse podcast aqui pode ser um cliente. Faz todo sentido. A Laís pode ser um possível cliente. O cachorrinho é um cliente. Então, tudo do nosso lado é um cliente. E aí eu quis trazer isso para dentro. Eu acredito muito em parceria. Eu tinha alguns parceiros. Mas eu falei, cara, e se eu contratar alguém para só cuidar de seguro automóvel na minha carteira? Eu já tenho cliente, eu não preciso de mais. Eu só preciso trabalhar ela. E aí sim foi. A Lemo cresceu dentro, lateralmente falando, né, na lateralidade, olhando para cenários. Eu preciso de alguém para vender seguro residencial, eu preciso vender seguro de vida, eu preciso de alguém para vender property, eu preciso de alguém para vender transporte. E aí foi. Certo. Eu fui buscando especialistas, pessoas. Claro que uma pessoa às vezes cuidava de 2, 3, 4 seguros, mas com experiência. E tudo isso dentro de um orçamento, porque eu sei o quanto eu ganho, eu tenho que viver com aquilo, o resto é da corretora. E aí no final do ano, até para falar, pô, mas eu não posso tirar nada. Cara, no final do ano você tem uma retirada. E aí no final do ano você faz essa retirada se sobrar. E eu posso te falar, Jé, só sobrou o ano passado para mim, de todos esses anos. Porque você investiu Eu muito investi na tudo, empresa. eu dava a minha vida. E esse ano vai ser talvez a primeira vez que eu tire um pouquinho a mais do que eu planejei, porque de fato o planejamento estratégico ele começa pelo financeiro. O corretor ele tem que ter um salário. Então, o desafio aqui, pelo que eu entendi,
ô Leandro, no início para você foi misturar caixa particular com caixa da corretora, Sim. certo? Então, se por exemplo, se o cara fosse começar do zero hoje uma corretora, você falaria a primeira coisa para ele, então, separa o que é da empresa, o que é seu, senão você não consegue crescer. Sim, Correto? Nesse raciocínio. Outra coisa que você falou que eu achei super fenomenal, criar outros segmentos seguros. Só para entender, esses outros segmentos, você trouxe o cara já sênior ou você pegou um cara da sua base e transformou em outros segmentos? No começo eu fui treinando, e as seguradoras elas dão suporte. Eu trouxe pessoas com vontade de aprender e peguei a seguradora que ensina. E as seguradoras têm muita coisa. Bacana. Mas a gente precisa que as pessoas aprendam. Então, muito disso no início foi moldado. Hoje, eu já olho pelo outro lado. Hoje, já como empresário, eu começo pelo sênior. Entendi, legal. Porque se eu quero montar uma equipe de vendas, eu tenho que ter um head bom e depois eu coloco os vendedores lá. E aí eu não preciso me dispor energia para treinar. Eu tenho a pessoa que faça. Hoje eu começo pelo sênior, tá? Mas antes não. Legal. Porque se nosso tempo ele é o bem mais precioso, então é melhor eu colocar o sênior que o júnior. Só que pelo que você falou, só para o pessoal entender, o Leandro, no início, a gente não tem caixa, né, Leandro? Não tem caixa. Então a gente pega lá as pessoas que querem vencer com a gente lá, ensina e vai para cima. E essa questão de... O que você acha, Leandro, por exemplo, trazer as empresas PJ, porque eu acho que esse é o grande desafio. Sim. Como que eu trago o PJ? Você acha que essa dinâmica de trazer o PJ através de outros seguros é uma estratégia válida no seu ponto de vista? O PJ do saúde. Isso, você Sim. traz o PJ através de outro seguro e o cara lá engaja e fala, não, eu quero, faz um relacionamento, aí posterior você faz o saúde pro cara. Com certeza. O que acontece? Eu falo assim, que nós vendemos todos os dias algo que as pessoas compram de vez em quando. Bacana. Tá? Então vamos supor, eu vendo plano de saúde, né? O nosso carro-chefe lá é plano de saúde, mas a gente tem 24 ramos de seguros ativos e a gente vende muito bem. Era 99,9%, hoje é 50%. Olha o tanto que a gente já avançou. Meu. Então, a gente já está indo por cento. Mas vamos dar um exemplo do plano de saúde. Eu vendo plano de saúde ou um seguro de carro. Eu vendo o seguro de carro. O que acontece? A pessoa, ela não compra seguro de carro todo dia. E ela não vai cancelar um seguro de carro para fazer com você se o seguro dela renova em dezembro. Nós estamos em junho. Então, eu sempre falo que a gente tem que buscar sempre o time da venda. Muito legal. Ou seja, isso também acontece no plano de saúde. Se a pessoa ela não está tendo problema, ela vai, qual onde que vai doer mais? O melhor momento é no ato da renovação, onde tem um reajuste. É ali que ele vai se preocupar muitas vezes, porque de fato aquilo vai afetar o bolso dele. Então o papel do corretor, quando a gente fala de relacionamento, é ele encontrar o timing da venda. E quando você abre esse leque para outros produtos, se você tem um plano de saúde, você tem lá uma empresa com 4 funcionários. Você tem a empresa como cliente, você tem 4 funcionários que também podem ser seus clientes. Sim. Que é o CPF. E aí a gente vai muito para essa linha. Se eu tenho uma empresa de 5 mil vidas, eu tenho 5 mil CPF que consomem, porque as pessoas consomem seguro. Não é com você, mas elas consomem. A maior parte elas se preocupam. Seja um seguro de carro, um pet, um vida, alguma coisa elas consomem. Então a gente tenta olhar por esse ponto de vista para buscar oportunidades dentro do que a gente já tem. Então, como a gente tinha um plano de saúde como carro-chefe, quando eu trazia alguém para o automóvel, eu ia buscar esses caras dentro da minha própria carteira. Legal. Se eu tiver uma pessoa especialista para ligar para todos os meus clientes e funcionários, tá, em parceria com a empresa, eu já tenho cliente para caramba, eu nem preciso mais. Ou seja, por exemplo, só para eu entender aqui, então nesse caso você não precisa fazer uma captação de lead porque você utiliza a sua própria base para vender outros seguros. E eu vou buscar a informação. Eu não vou vender. Bacana. Quando que renova o seu seguro? Em dezembro? Beleza, posso te ligar? É em novembro? Beleza. Ah, tá em renovação? Vamos renovar, vamos cotar agora. Então, eu não busco a venda no início, eu busco a informação. Para mim, a informação é muito importante. Porque com a informação, aí eu vou buscar o time da venda. Esse é o maior ponto. A gente já vai querendo vender. Só que seguro não é assim, cara. Eu não tô vendendo um celular, não é um produto. Seguro é um serviço. E, cara, o melhor time é na renovação. Ou se ele tem algum problema. A gente fala que é um forte impacto emocional. Fui com o meu filho no médico, não atendeu, ele fica puto, quer trocar. Ou o carro dele deu um problema e o corretor não ajudou, ele quer trocar. Mas é raro isso, é difícil.
tá? Para você trocar no meio. Então você tem que buscar a informação e aí com a informação você busca o time da venda. Ô Leandro, por exemplo, se o maior desafio hoje para as empresas, você é especialista em prospecção, Sim. correto? Como que você consegue chegar nessas grandes empresas PJ? Você é especialista na ligação. Sim. Passa pro pessoal aí, ó, isso aqui é dica de ouro, hein? O Leandro é Vou falar especialista agora. nisso, cara. Ó, eu conheço poucas pessoas no mercado que conseguem fazer o que o Leandro faz. Passa a dica aí, ó. Isso é de ouro. Isso aqui vale ouro, cara. É caro, inclusive, a mentoria desse rapaz aqui. Passa pro pessoal, como que pegar um PJ? Você viu eu fazendo já, né? Eu já vi. Vamos lá. Quando a gente fala de prospecção, eu falo que tem 2 tipos de clientes. O cliente manga e o cliente mandioca. O cliente manga é aquele cara que ele, se você não pegar, alguém vai pegar. Porque ele vai ficar maduro e vai cair do pé. É o cara que tá procurando. Legal. Ele tá procurando plano de saúde. Tá? Então é o cara, é o lead da internet. É indicação. Né? São todos esses leads mais práticos, porque ele está rodando ali. Então, quando você faz um esforço muito grande para colocar dinheiro na internet, você vai pegar esses leads, que são os clientes manga. O cara, se você não alguém vai pegar, ele está precisando. Só que geralmente esses clientes, Jefferson, eles são clientes menores. Eles são clientes de 2 vidas, 3 vidas, 5 vidas. Uma empresa de 1000 vidas, ele não vai olhar no Google e falar, preciso de plano de saúde. Não mesmo. Uma empresa de 500 vidas, preciso de plano de saúde. Ele não vai fazer. Aí você fala, Leandro, mas pode, mas não é 1 em 1 milhão. Inclusive agora, o que é até um aspas aqui, um abre parênteses, a gente está buscando se posicionar, sabe aonde? No chat GPT. Que legal. Porque Explica as pessoas estão procurando no chat GPT. Eles não olham mais no Google. E aliás, quando você olha no Google, o Google, geralmente no comecinho, ele dá aquele resuminho do chat. Não sei se você já viu, quando você joga lá, quero um plano de saúde. É uma descrição. É uma descrição, o próprio já fez um resumo. Verdade. Não faz? Tá assim mesmo. E aí a galera tá procurando muito no chat GPT. Então a gente tá olhando e se posicionando no chat, porque às vezes, eu quero um plano de saúde em São Bernardo. Quem você pode me indicar? Isso é ouro. O que você tá jogando aqui pra galera é ouro, cara. Pode olhar aí, galera. Olha, entra no chat GPT agora, da onde você tá. Ah, eu tô na Zona Norte. Plano de saúde para empresas na Zona Norte. Quem você me indica? Coloca no chat GPT e vê o que aparece. É ouro isso aí. É ouro. E vê o que aparece. Então a gente está tentando se posicionar no ABC, como uma das principais corretoras. São Bernardo primeiro, depois ABC, depois São Paulo, depois Mundo. Né? Mas Legal. porque o modo do cliente buscar hoje, ele está mudando. O chat, ele tá aqui, ó. A inteligência artificial tá na palma da mão. Ele vai lá no chat. Antigamente o pessoal falava assim, sei lá, o que aconteceu o Einstein? Meus filhos estão viciados no Einstein agora. Que eu tô estudando. O Einstein dividiu o cérebro dele em tantas coisas, tal. Enfim, não sei muito dessa história. Mas ele fala assim, olha aí no chat GPT, pai, pra você ver. Eles não falam mais procura no Google. Verdade. Porque Mudou. o chat te dá a resposta. Começou no dicionário na nossa época, evoluiu pro Google, agora é ChatGPT. Essa conversa tava ontem. Ele falou, pai, olha aí no chat pra você ver. Aí eu, cara, não era mais no Google. Então é só um adendo, um aspas, porque a galera tá procurando no chat. Então é importante você ver. E faz esse teste pra você ver, tá? E aí o que acontece? As empresas maiores, eu falo que eles são os clientes mandioca. Por quê? Porque ele tá enterrado. Se você não puxar ele, ele não vem. Bacana. Se você não ir lá e arrancar ele, ele não vai vir. E eu já tive vários casos, vários cases de pessoas que têm uma empresa de 80 funcionários e só tem 5. Por quê? Porque o plano de saúde era da antiga Santa Amália, que tá caro e ninguém quer aderir porque tá caro, só que ela não tem tempo. Essas empresas, eu divido em 3. As empresas até 29 vidas, até 20 vidas, né, que geralmente você não tem muito turnover, você não tem muita movimentação. E essas empresas, elas têm pouca movimentação, por isso elas usam pouco o corretor. Quando você tem empresas de 100, 200, 300 vidas, geralmente você tem uma pessoa específica para benefício. Mas essas empresas de 50, 60, 70 funcionários, você só tem uma pessoa que fica maluca. Ela é departamento pessoal, ela é RH, ela é psicóloga, ela faz tudo. E essa pessoa é a que precisa de ajuda. Só que ela não tem tempo para ver isso muitas vezes. E o plano de saúde ele vai se tornando... Eu falo que é que nem a NET.
Quando você tá na net lá, você tá pagando R$200. Dali 2 anos você tá pagando 300, você nem vê. Verdade, verdade. E até que alguém liga pra você e fala, ô Jefferson, beleza? Aqui é o Leandro da net, tudo bem? Olha só, eu vi que você tem um plano com tantos canais, com tantos megas de net, o seu telefone e tal, e você está pagando 311. Eu tenho uma oferta para você aumentar em 20% seus canais, triplicar a sua internet, e o seu telefone que está pagando 40, você vai pagar só R$ 4,99. E esse custo para você de 311 vai para 225. Aí você fala, como assim? Eu vou melhorar com valor menor? Aí você fala, beleza. Se essa pessoa não te liga, você não sai dali, velho. Você não sai dali. Então, a prospecção começa olhando por esse ponto de vista. Empresas maiores, eles estão pilhados. E quando você liga, você... Conversando com a empresa, você... E aí tem algumas técnicas de abordagem que eu vou falar, mas você consegue chegar até eles. E aí, qual que é a maior sacada? Eu não vou querendo vender. Eu só quero a informação. Então, eu quero saber o plano que eles têm, se eles estão satisfeitos, a época de renovação, o que a gente está faltando. Então, essas perguntas, você não precisa saber vender plano de saúde, você só precisa dar informação. Quando você pega essas informações... Isso é ouro, hein, galera? Isso é ouro, ouro. Você não precisa vender plano de saúde. Os caras falam, mas eu não sei. Eu falo, mas você não precisa vender, cara. Você não precisa saber nada de plano de saúde. Você só precisa pegar essas informações. Com essas informações, e aí muitas vezes há a necessidade do cliente na hora, aí você vai ajustar uma abordagem e buscar o melhor time da venda. Pô, se o cara reajusta em dezembro, vamos chamar o cara em setembro. Nossa, muito legal. Vamos chamar o cara. E aí você vai trabalhando. E aí eu tenho uma metodologia que chama cliente infinito, porque eu nunca tenho falta de cliente, porque eu faço isso até hoje já. Bacana. Eu tenho uma meta de 20 ligações por mês, eu tenho, minha. Legal, eu até comentei isso no podcast aí, sobre essa, pra mim, fenomenal, isso aí. Isso aí, pra mim, o corretor que entendeu esse insight aí, ele já vira a chave, porque é prospecção. Só que o problema não é a gente ensinar aqui. O problema é a galera fazer. Isso, aí entra uma polêmica. Leandro, viralizou um vídeo, cara. Tá? Mais de 130 mil visualizações com Reels meu. Vai. E agora eu quero sua opinião sobre o assunto, né? Vai. Vendedor que só fica no WhatsApp. O que você acha disso? Cara, eu acho que ele vai conseguir vender para um PJ desse? Não, nunca. Na verdade, ele pode até. Certo. Mas ele... O vendedor do WhatsApp, ele se acomoda. Eu já tive vendedores que não conseguiam mandar áudio. Eu falava, manda áudio, cara. Ele, não, eu prefiro escrever aqui. Eu falei, meu Deus do céu, manda um áudio, pelo amor de Deus. Não é vendedor, Leandro, não é vendedor, velho. Então a questão do WhatsApp, ela facilita muito. Uhum. E eu acho que ela é um complemento de uma abordagem. Você começa pelo telefone e depois vai pro WhatsApp. Exatamente. Agora, os grandes negócios, cara, já... Não vou falar que é impossível, porque eu seria muito pretensionismo da minha parte, mas, cara, não tá lá. Seu negócio... Lá você vai vender 2 vidas, 3, Você vai vender o baixo ticket. Só que baixo ticket, cara, não dá pra sustentar a corretora. Eu acho que você fazer uma mescla, tudo bem. Mas os grandes negócios tá no telefone. Isso não vai mudar. Ó, você quer uma dica? Que eu vou dar agora, que eu faço, hein, galera? Ó, isso aqui eu faço, nunca falei pra ninguém. Hoje só tá ouro aí, ó. Ah, não, só ouro, cara. Quem pegou, pegou. Eu vendo bastante Omint. Bacana, Omint. E aí a galera... Melhor produto de plano de saúde do mercado. Ah, Leandro, mas como você vende Omint, né? Pra quem tem Bradesco? Na dor do cara. Mas sabe o que eu tô fazendo agora? A Omint, ela tem de 5 até 20% de desconto para os médicos que são credenciados. Então, quando você pega uma linha premium do Einstein, ele tem 20%, cara. Caraca, meu. O ouro. E aí, como é que eu faço? Eu pego quem é os credenciados da Omint e ligo pro cara. E aí o cara tá na Bradesco, Nossa. O cara tá na Sul América. Só que eu tenho 20% para ele. E aí eu chego no preço da Bradesco, eu chego no preço da Sul América, só com a Omint. A Omint paga reembolso para terapia. Não. Isso aí, nossa, essa dica aí, cara. Ó, vou falar pra vocês. Você sabia? Você vai lá nos médicos credenciados do Einstein e liga pro cara. Sabia que ele nem o cara sabe, nem você sabe, e todo médico, todo mundo que conhece a Omint tem pelo menos a curiosidade de saber como que funciona. Quanto tá? Porque eles acham que é caro, mas não é.
Leandro, sabe o que vai acontecer? Ó, eu vou falar isso porque vai acontecer. Você tá jogando ouro. Vai vir um monte de corretor assistir esse podcast. Sim. Os caras vão entender tudo que você tá falando, mas ninguém quer fazer. Não, porque você tem que ligar. Tem que ligar, entendeu? Você tem que ligar. Tem que não sair adianta da você ficar zona de mandando conforto. e-mail. Você tem que ligar. Exatamente. Né? Ainda mais médico, é impossível, é quase Aí você vai falar, Leandro, mas como que eu vou dar uma abordagem? Simples. Fechou, na prática. Eu sempre falo assim, ó, a abordagem ela é dividida em dois pontos importantes. Legal. Primeiro que uma abordagem, ela não tem a melhor maneira de você fazer uma abordagem. A abordagem é uma abordagem. Eu sempre dou o exemplo da minha mãe. Minha mãe vendia. Minha mãe era doidinha. Vendia, cara, ela nem sabia. Porque ela oferecia oferta-demanda. Se ela não oferece, ela não sabe. E minha mãe oferecia pra todo mundo, cara. Todo mundo no meu bairro sabia que a gente vendia plano de saúde. Show. Era meio maluco, porque ela ofertava. Tem gente que não sabe. Lá, hoje, onde eu moro, cara, todo mundo sabe que eu vendo plano de saúde. Porque eu peguei isso dela. Legal. Então, toda vez que eu vou fazer uma ligação, eu tenho o primeiro ponto, que é o rapport. O rapport é aqueles 2, 3 segundos em que você se conecta com a pessoa. E aí são dois pontos. Primeiro é o nome. Eu acho que não tem mais som mais doce no mundo do que o seu próprio nome. Você chamar a pessoa pelo nome. E geralmente quando você liga em algum lugar, a pessoa atende falando o nome dela. Ou se ela não falar, você pergunta. Então, se eu ligar em algum lugar, eu vou falar, só a Maria que tá aqui, oi, clínica do Dr. João, Maria, bom dia. Bacana. Oi, Maria. Já devolvo com o nome dela. Tudo bem? Aqui é o Leandro da Lemo Corretora. E aí ela vai responder, oi, Leandro, tudo bem? Sim, beleza, e você? E aí eu sempre pergunto, legal, Maria, olha só, eu gostaria de saber quem é o responsável por planos de saúde da clínica do Dr. João. Por quê? Porque eu tô com uma oferta muito bacana da Almint. E o Dr. João, ele é credenciado da Almint. E a gente está conseguindo até 20% de desconto. Bacana. E eu tenho certeza que a Almint é um plano muito bom e que ele... enfim, aí ele... 20% de desconto. E eu queria falar com vocês sobre isso. Porque hoje, se eu não me engano, vocês têm Bradesco, né? Aí eu suponho. Entendi. Aí ela vai falar... Solta isso. Não, a gente tá na A1000. Ah, então. Faz sentido falar sobre Almint? Com 20%? Nossa. É simplesão, cara. E aí, dali começa a conversa. Caraca, soltou ouro aqui, eu queria falar com o responsável pelo plano de saúde, porque a gente tá com uma condição legal na Almint para quem é credenciado. E o Dr. João é credenciado. E a gente tá com 20%, até 20% de desconto. Eu queria falar com ele sobre isso. Almint abre porta. É que nem Bradesco, quando você tá na agência, que Sim. Você fala, abre porta. Almint abre porta, velho. Eu prospectei por muito tempo no LinkedIn com a Almint. E eu pegava muito CEO que falava, mas como funciona? Porque tem nome, né, Leandro? Tem nome, cara. Tem marca. E aí, só que aí a Almint não é fácil vender. Você tem que conhecer o produto. Tem várias regrinhas. Não é a mesma coisa. Não compare a Almint com o mercado, que ela é totalmente diferente. Sim. Mas, de fato, ela abre portas. E no quesito, quando você faz essa mesma prospecção para empresas... Boa. Como que você cria esse rapport com o pessoal lá do RH? Porque geralmente os caras, você fala com a recepcionista, aí já tem o primeiro bloqueio. Sim. Aí para você chegar na moça do RH, como que você faz? Eu uso muito a parte de supor. Legal. Por quê? Hoje com a LGPD, as pessoas falam assim, mas e se a pessoa fala, onde você conseguiu meu telefone? É aquele negócio, né? É. Então, quando você supõe, são dois pontos, né? A gente nunca sabe, a gente fala com muita gente o tempo inteiro. Então, quando eu ligo numa empresa e eu falo, oi Maria, bom dia, aqui é o Leandro da Lemo Corretora, eu quero falar com o responsável por plano de saúde, é você? Ela já vai me responder, não, é o João, ou é tal RH. Bacana, bacana. Até chegar na... Ou pode ser ela mesmo, tá? Uhum. Quando eu chego na pessoa, eu falo assim... Oi Jefferson, tudo bem? Aqui é o Leandro da Lemo Corretora. É que nós nos falamos no ano passado em relação ao plano de saúde da empresa. Eu nem vou lembrar o que eu falei, com quem eu falei. E se eu não me engano, o seu reajuste vai acontecer agora no segundo semestre, correto? Entendi. Você quer a informação que você tinha falado anteriormente. Porque quando você... Eu dou o exemplo do meu filho, Jefferson, na escola. Uhum. Quando você faz uma pergunta muito direta, pergunta fechada, ele vai responder sim ou não. Então eu falo, filho, e aí como foi a aula? Ele, legal. Fechado. Aí eu falo, filho, e aí, você teve aula do quê? Mesma coisa. Comeu? Aham. E aí, o que você fez depois? Teve mais aula à tarde? Aham.
Ele sempre vai ficar. Agora, quando você pressupõe, sabe o que acontece? Ele dá a informação que você quer, corrigindo o que você falou para ele. Na correção. Olha só, galera, na correção. Então, vou dar um exemplo. Se eu chegar e falar pro meu filho, oi, Felipe, e aí, tudo bem? Como foi a aula hoje? Foi legal. E aí, teve aula do que hoje? Português? Aí ele, não, pai, matemática. Legal. Ele me dá a resposta que eu quero, corrigindo a minha suposição. Ele me corrige. Show E aí eu, mas você comeu o que hoje? Aí ele, a mesma coisa. Eu falei, mas não comeu coxinha, coca? Aí ele, não, pão. Aí eu falo, tá, e você teve aula do que à tarde? Educação física? Teve física? Aí ele, não. Ou ele fala, não, foi educação física hoje. E aí, curtiu? Jogou o quê? Futebol? Não. Mas o quê? Handball? Não. E o quê, então? Basquete. Ele sempre vai me corrigindo. Quando eu vou pro plano de saúde, eu uso isso. Então, quando eu falo pro cara, o reajuste agora no segundo semestre, ele vai falar, não, foi no primeiro. Acabou de acontecer. Não, o reajuste é só em janeiro. Ele me corrige. Entendi. Que é a informação que você precisa para lançar ele no CRM e acompanhar esse cara. Ele me corrige. Aham. E a pessoa pode falar, mas a gente se falou no passado. Eu falei, a gente, se eu não me engano, nós falamos agora, em meados de julho. Se eu não me engano, seu reajuste agora no segundo semestre. E na época, eu anotei aqui, não sei se está certo, mas vocês estão com a 1000 ainda? Aí o cara, não, a gente tem intermédica. Entendi. Ou o cara vai falar, é a 1000. Nem Já sei. era. Você entendeu? E aí eu falo assim, na época, se eu não me engano, o pessoal estava até reclamando um pouco do atendimento, porque a gente, como profissional, sabe que algumas seguradoras estão dando problema, algumas não, algumas são melhores para reembolso, outras não, algumas estão dando mais burocracia na movimentação, outras não. Então eu vou sempre nessa dorzinha que a gente já conhece um pouco. Então falo, vamos supor, e vocês tinham Bradesco, verdade. Meu, na época, se eu não me engano, você tinha comentado que estava até com um problema na parte de reembolso por conta do Face ID. Eu não sei se ainda vocês estão com isso. Pá. Nossa, quem pegou isso aqui já valeu o podcast. E aí a pessoa, aí vira uma conversa. E aí eu vou supondo. E aí, no final, quando eu entro, e aí pro final, eu falo, e aí eu queria a oportunidade de poder te ajudar com a negociação. Você já recebeu alguma negociação? 10, 15%? E de poder participar. Faz sentido ver mercado? Eu vou sempre perguntando. Porque hoje você está na 1000. Aí a gente tem a Porto Seguro que está com um produto bom. A Sua América baixou o preço. Talvez a gente consiga. Às vezes você não consegue chegar na Sua América, mas ele gosta da Sua América e ele quer ver. Sim. E aí ele vai te dar informação. Sim. Pela curiosidade do produto superior. Aí eu vou perguntando. Aí eu falo, como é que tá a questão de terapia? Aí eu vou entrando um monte de pergunta. Hoje, se eu te pedir o último faturamento, você consegue me encaminhar? Você quer que eu mande um e-mail para você? Eu copio alguém? Porque eu vou precisar do quê? Do último faturamento, que é aquele demonstrativo, analítico, onde tem todas as informações. E aí vira uma conversa. E ali eu consigo... Aí, um exemplo, quando é uma empresa de 80 vidas, eu falo, isso eu consigo na ponta para você. Se você me mandar hoje, eu consigo em 2 dias montar uma proposta e te mandar. A gente faz uma reunião, o que você acha? E aí eu já coloco uma provisão, se o seu reajuste é em setembro, vou colocar uma média de 10% para a gente poder ter um cenário aqui para poder trabalhar. O que você acha? Bora? Você falou uma coisa que eu achei sensacional aqui. Do seu ponto de vista, o vendedor bom é aquele que fala muito ou aquele que pergunta bem? Sempre pergunta. Eu sempre falo. Um exemplo, eu não falo nada dos meus produtos numa prospecção sem antes fazer 6 perguntas, pelo menos. Bacana. 6 perguntas estratégicas. Porque quando você vai falar, um exemplo, tem 2 tipos de cliente já. O cliente que vem até você. Certo. E quando você vai até o cliente. Certo. Quando o cliente vem até você, ele está te procurando. Então, as perguntas são mais diretas. Sim. Quantas pessoas? E o que você mais gosta? De preferência. E qual que é o seu plano atual? Você consegue mandar... Tudo fica fácil. Esse é o pé de manga. É o produto PMEzinho lá, pé de manga. Porque ele tá te procurando, então tudo fica fácil. Porque você vai perguntando, ele vai te respondendo o que ele quer. Certo. Agora, quando você vai até ele, como é que você tira essa informação dele? Então, a prospecção ela tem que ser mais aberta. E a questão da suposição, ela é justamente importante para gerar essa empatia no cliente, tá? E gerar nele essa... Como que eu posso dizer? De pelo menos ver, né? Essa vontade... Curiosidade de olhar, né? De ver. Então, quando a gente vai abordar o cliente, né? A gente vai muito nessa linha
de pressupondo e pedindo as informações. Então, cada vez mais ele vai se abrindo. Alguns não, mas a maioria sim. E em alguns, a conversa é mais curta, mas eu peguei a informação que eu precisava. E eu vou voltar depois. Certo. Só que toda vez que você fala uma vez com um cliente, a segunda é diferente. E aí, às vezes, a pessoa fala assim, mas eu não consigo passar da recepcionista. Mas se você souber o plano que eles têm, já é uma coisa. Vou dar um exemplo. Vou falar que eu tenho a 1000, Intermédica. Aí depois eu volto. Então eu ligo na semana que vem. Vou mandar um e-mail para ele, que ela manda um e-mail. Aí eu mando de fato um e-mail simples. Aí depois eu volto aqui 3 dias. Aí eu falo, Maria, tudo bem? Aqui é o Leandro, Leme Corretora. É que nós nos falamos hoje é quinta, na segunda-feira. Sobre a questão do plano de saúde. Eu mandei um e-mail pro Marcos. Né? Eu fiquei de retornar hoje. Porque, se eu não me engano, a Intermédica tá meio ruim. Eu passei alguma proposta da 1000, eu fiquei de retornar hoje para ele. É a maneira que você fala, como você fala, você gera essa curiosidade e você passa de onde você quer. E aí você chega nessa pessoa. É aquela questão de você ter confiança no que você fala. Sim. E a pessoa sentir na linha, falar assim, não, esse cara entende. E você falou uma coisa que eu acho muito interessante. A nova geração tem uma dificuldade, Leandro, na questão de relacionamento. Sim. E eu acho que isso afeta muito as vendas hoje. E pelo que você está falando, tudo gira em torno do relacionamento. Essa venda mais complexa do PJ que a gente está falando. A gente veio da era da transação para a era da relação. Sim. Você já está há bastante tempo, você sabe que antigamente você fechava o plano de saúde no contrato. Era assim, ó. Era você preenche o contrato aqui, falava assim, ó, toma aqui o seu contrato. Me dá aqui o seu dinheiro. Destacava as vias, dava para ele. Teoricamente assim, o cara te pagava na hora. Certo. Era rápido. E aí, quando você pegava essas vias carbonadas e levava para a seguradora que implantava. Hoje é você que implanta. Verdade. Essa função passou para você. Ou seja, hoje você vende e implanta. Correto. E aí, esse tipo de processo, ele fica mais relacional. Por quê? Porque antigamente a venda era rápida, era transacional. E aí hoje você negocia com o cliente. Quando fecha, pede a documentação. Depois que você pede a documentação, manda para a operadora. A operadora analisa, devolve, tem pendência, não tem. Ou o cliente tem que preencher a declaração de saúde. Depois volta para a seguradora, depois volta para ele assinar, depois volta para a seguradora para girar o contrato, depois volta para a seguradora, depois volta com o boleto. Então isso é muito longo. O cliente hoje ele tem que ter paciência. E eu acredito que... Por isso que a gente vê, Jefferson, muitas vezes, várias empresas de geração de lead, várias empresas disso, várias empresas daquilo, mas é que as pessoas não entendem que cada vez mais o nosso trabalho é consultivo, não é igual. Eu não estou vendendo um produto. Você tem que ter paciência. Então o corretor ele tem que ter paciência. Por isso que a gente fala muito de tecnologia. E quando a gente fala de um CRM... E para quem não sabe, CRM é o Customer Relationship Management, que é uma gestão de relacionamento do cliente. É você armazenar as informações que você recebe do cliente em uma ferramenta e trabalhar essa informação no médio e longo prazo para achar o time da venda. Quando que é o melhor momento para eu vender? Essa é a pergunta. Pode ser agora, mas pode ser só o ano que vem. Os caras fecham um contrato de 2 anos. Não tem contrato de 2 anos? Sim, tem que esperar 2 anos. Você vai fazer o quê em 2 anos? Trabalha o cara. E você acha que, por exemplo, se você começasse do zero, tem muito corretor, Leandro, que tá sem CRM, cara. Conheço, cara, um monte. Tá. Não tem CRM. E qual que é a sua opinião na questão do CRM numa gestão de corretora de seguros? Eu falo assim, se eu fosse começar hoje do zero, eu falo que qualquer pessoa com um CRM, um telefone, um computador e boa vontade, ele vai ter sucesso. Porque o CRM ele é extremamente importante. Só que qual que é o ponto hoje do CRM? O principal deles. Porque nenhum é voltado para o seguro. Nenhum fala a língua do corretor. Sim. Infelizmente. E espero que em breve alguém enxergue esse podcast Traga aqui. uma solução, né? Porque quando você vai buscar um CRM, você vai lá na RD Station, você vai no Pipedrive, você vai no Bitrix, você vai no Monday, você vai no Agendor, você vai no Mosque, você tem um monte. Sim. Só que eles são complexos, eles não são simples. Não mesmo. E aí você tem que ajustar e se debruçar nele e fazer cada vez mais com que ele fique próximo à sua corretora. Não tem nada pronto. Fala, cara, preenche isso aqui e tá tudo certo.
E isso aí desanima e frustra o corretor. Porque ele tem que demandar tempo. E quando ele demanda tempo, demanda energia. E aí pode ser que ele venda menos, pode ser que ele não durma, pode ser que seja um final de semana. Mas ele tem que fazer. Eu acredito que no começo, Leandro, faz sentido o cara tocar o barco numa planilha Excel, beleza? O Excel sempre vai existir, sempre vai funcionar, mas... Só que tem um detalhe aí. Quando o cara ele tem uma corretora, que é o nosso caso, é outro game. Porque eu tenho que criar processos para que eu possa acompanhar, que eu possa organizar, que o vendedor possa ter uma agenda de follow-up. Porque tudo isso aqui que o Leandro falou, só para você entender, é o correto o corretor fazer. Ligou para uma empresa, pega a data de renovação. Só que se você não tiver um sistema de organização desses dados, só vai ficar na mente do corretor. O corretor vai colocar na agenda dele e vai esquecer. Não. Então, o que o Leandro tá falando é o seguinte, no começo, beleza, você toca o barco, você precisa de vendas e dinheiro. Só que a hora que você montar um time, tá com umas 2, 3 pessoas, já é o momento de você, gestor, pegar, sentar e estudar, cara. O problema é que o gestor, ele quer tudo na mão. Ele não quer estudar, Leandro. O cara não quer pegar e fazer um bate-papo igual a gente tá fazendo aqui e aprender com benchmark, algo do tipo. O cara quer, simplesmente, quer ter uma empresa que seja faturamento alto. Mas todas as pessoas que têm uma questão de sucesso na carreira profissional, o cara estudou muito. Não é assim, a gente começa lá amador, mas depois você vai profissionalizando. Né? E o que você acha que é o maior erro que os corretores cometem quando usam o CRM, ô Leandro? Não preencher. Eles acham que é a varinha mágica. É que nem sistema. Sabe o sistema de gestão da corretora? Você não preenche. Você não vai... Não tem... E aí eu falo assim, ó. Você fala assim, Leandro, mas para você é fácil, porque você já usa. Na verdade, nunca foi fácil. O que acontece? Você dê chance ao hábito. O CRM é hábito. Certo. É hábito. Então, ele nunca vai ficar mais fácil. Ele vai virar um hábito. Se ele é um hábito, ele está dentro da sua rotina. Se está dentro da sua rotina, você vai fazer. Bacana. É normal. Só que no começo ele é desconfortável. No começo você vai querer desistir. Só que, cara, se você ficar com esse cara 15 dias, eu vou falar pra você que você já vai se acostumar. 15, 20 dias. Aquela 21 dias lá. Você vai ver. Fica 21 dias, todo dia aberto. Só que o CRM, qualquer outro maior erro, é as pessoas acharem que o CRM... ele é algo para, não, vou preencher lá 20 minutinhos por dia. Não, cara. O CRM ele tem que ficar aberto na sua cara o dia todo, o tempo inteiro. Qualquer movimento seu tem que estar lá. Bacana. Ele tem que estar lá. Porque se ele não estiver aberto, vou dar um exemplo. Eu trabalho com 2 telas lá. Uma fica aberto o CRM e a outra o meu e-mail. Certo. Né? E aí tem o WhatsApp, ali abro umas abinhas do WhatsApp. Então, se eu falei com um cliente agora, eu já vou no CRM, relato, qual que é o próximo passo? Falar com ele amanhã, depois? Pá. Resolvi um problema aqui e tal de uma proposta pendente. Deixa eu ir lá nessa proposta aqui no meu CRM. Essa proposta aqui já recebeu aqui, já agora aguardando a análise da seguradora. Porque toda hora a gente está falando com o cliente. Marquei um médico. Eu falo que o CRM ele tem que transitar entre a vida profissional e pessoal. Marquei um médico. Beleza. Quando que é? Sexta-feira, 4 horas? Eu venho aqui no CRM, sexta-feira, 4 horas. Das 4 às 5h30 eu tô off. Vou no médico. Tem que cortar o cabelo. Igual fui cortar o cabelo ontem. Ficou bom, né? Tá bonito, tá bonito. Tá lá, 4 horas às 5 horas, eu cortando o cabelo. Porque aí você começa a enxergar de fato a sua rotina. Você tem uma agenda, você segue ela. Vendedor, ele não precisa de motivação, ele só precisa de direção, ele só precisa saber o que ele tem que fazer todos os dias. Bacana. Você acordou, abriu o CRM, tá lá o que você tem que fazer, velho. É simples, tá lá. Ô, Leandro, você veio da área de esporte, né? Na sua carreira inicial. E eu acho que as pessoas hoje têm muita dificuldade com disciplina. Sim. E tudo que você está falando envolve disciplina. Sim. E não é você fácil. Acha que existe algum corretor que tenha sucesso financeiro sem disciplina? Não dá. Não dá. Porque acho que em qualquer negócio, qualquer lugar que você vai trabalhar, ou qualquer negócio, tudo, ele tá dentro de uma rotina. De você fazer as mesmas coisas todos os dias. Eu só sou o que eu sou porque eu venho do plano de saúde há 22 anos, cara. 23. É muito tempo fazendo a mesma coisa. Caraca. Então, não tem como você ficar ruim fazendo a mesma coisa todos os dias. Você só vai aumentando. E até voltando a um ponto aí, Jé, que eu queria que me veio na cabeça agora, só concluir. Claro. Porque a gente falou, se você começasse do zero, eu falei, cara, eu precisava de um CRM, um telefone e um computador. Certo. Beleza? Porque dali eu começaria a prospectar.
não tem crise que resista a 30 ligações por dia. Faz 30 ligações por dia e depois de um mês você me fala. Show. Não tem, não existe. Adoro esse assunto, cara. Só que quem vai fazer? Beleza? Aí você fala, Leandro, mas eu tenho um time e eu tenho essa dificuldade. E aí é o que eu tava encontrando agora. Porque o Leandro é o CEO e ele tá trabalhando com vendas, porque eu ainda tô na frente de algumas vendas de clientes. Eu faço a gestão da equipe, eu olhava para a parte comercial junto com a Aniele. Eu também tinha que olhar a parte operacional, eu também tinha que olhar várias partes financeiras da corretora, então tem que olhar para tudo. E aí o que acontece? Eu tinha um CRM que funciona, é o Bitrix, a gente usa. Só que a gente não tava as pessoas não preenchiam. As pessoas demoravam, eu ficava muitas vezes no escuro. Isso é uma dificuldade, porque o Leandro não é perfeito, tá? A gente tá sempre buscando evolução. E aí, eu descobri um negócio, uma palavra que mudou tudo. Rede comercial. Show. Acontece que, na maioria das vezes, eu tinha pessoas com conhecimento em plano de saúde, olhando os vendedores, mas sem conhecimento analítico. O head comercial, ele não vende. Show. Ele não vai vender. E agora é o Carlão que tá lá, vai fazer um mês lá. Mudou Legal. tudo. Qual que é o papel do Carlão? Ele vai olhar o CRM todos os dias. Ele vai ver se o cara tá preenchendo. Ele vai olhar números. Ele vai acompanhar metas. Ele vai olhar buracos que acontecem. Ele vai olhar para mim no dia 15, que se o cara continuar assim, ele no dia 30 ele não vai bater a meta. Só que ele vai ver antes. Ele vai acompanhar com o financeiro algumas ações. Ele vai olhar, pô, cara, você teve lá 35 leads e só fechou um. O que tá faltando? Fechamento? Vamos treinar fechamento. Você teve 35 leads, mas você não conseguiu avançar uma parte na parte de cotação. O que é? A parte de engajamento? Vamos trabalhar isso. É o cara que vai olhar isso para mim. Eu não tinha ele. E esse cara, de fato, ele tá sendo um divisor de águas, porque a gente precisa. E aí ele vai gerar desconforto nos vendedores. Sim. E esse desconforto pode gerar um desgaste, muitas vezes, dos vendedores, cara. Só que o que eu trouxe pra equipe, eu falei assim, cara, se você olhar, na maioria das vezes, a gente só avança por pressão. A gente avança com gente cobrando, a gente avança com gente acompanhando. O G4, a gente estava conversando. Foi. Ou outras mentorias. O que é um mentor? É um cara estar com você durante um período, te cobrando. Exatamente. De pequenas coisas que você tem que fazer. O head é isso. Só que ele faz todo dia. E aí, no final das contas, isso vai ser bom pro vendedor, mas ele tem que entender o porquê que ele tá ali. Ele não tá só cobrando. Você não quer vender mais, cara? Ô, Leandro, eu faço um paralelo que você tá falando, que isso aqui mudou o game de faturamento lá na corretora. Então. Eu faço um paralelo que... Imagina, ô Leandro, você tá dirigindo um carro, mas ele não tem velocímetro. Você não sabe a velocidade que você tá. Não. E por que eu tô dando esse paralelo? Quando você tem uma pessoa lá que tá lá instruindo o time, ó, deixa eu falar, Leandro, hoje você não fez tanta qualificação. É 5 por dia, cara. Até agora você entregou 2. Não adianta chegar no final do mês e achar que você vai vender. Você não vai vender, porque existe um funil. E o head, né, na operação, o coordenador operacional, ele é o cara que ele vai cobrar o time. E ele não é um vendedor. Ele não é vendedor. Isso. No mercado, falam que é o 6 Ops, né? Que é o cara que analisa os dados. Ele passa os dados pro CEO. Então, esse cara, o que mudou na minha operação também foi isso, né? Foi isso aí, cara. Então, todo dia, diariamente, chega os KPIs. KPIs são indicadores, que seria o velocímetro, pro head, coordenador comercial, orientar o time. Então, o Leandro aqui é o vendedor. Sim. Leandro, cara, só 5. Quantas ligações fez? 40. Tem que ir pra cima. E o cara cobra. Vou dar um exemplo. Esse mês tem feriado, correto, Leandro? Sim. Então, o exemplo eu que... nem lembrava do feriado. Cara, vai ter um feriado. Então, se eu tenho um feriado, automaticamente a métrica do meu time aumenta. Então, se eu envio 5 cotações por dia, eu vou enviar 7, 8. Então, depende. Pra compensar. Pra compensar pro cara trazer o resultado. Então, o que mudou o game hoje, Leandro, eu vou dar um exemplo. Mês passado, a gente tem 5 vendedores, cara. Eu entreguei o resultado que tem equipe aí que é 13 vendedor, né? Sim. Deu Lá também são 130 mil. Por quê? A gente entendeu essas métricas que você tá falando. Sim. E olha que meu game é só no PME, a galera mais high ticket, mais PME.
A gente ainda vai implantar os PJ para complementar. É isso aí. E eu concordo plenamente com você. E o CRM, ele é assim... Ele é o cara... tem que estar lá. Tem que estar lá, cara. E tem até uma pessoa lá na corretora que ela vende bem. E ela falou assim... Posso falar um negócio? Eu acho que esse Bitrix não serve para nada. Mas é legal esse feedback. Eu acho legal também. Porque você tem que entender. Ela tem que entender. E aí eu chamei ela e falei assim, ó... Mas ela me manda uma planilha no final do mês mostrando as vendas dela. Aí eu falei assim, fulana, você me fala uma coisa. Todos os meses você preenche sua planilha de vendas que você está fazendo, correto? Sim. E você manda para mim. Por que você preenche ela? Eu falei para ela. Aí ela, para saber o quanto eu vendi. Aí eu, mas por quê? Para ter um controle. Eu falei, tá, mas para quê? Ela, porque eu preciso saber das coisas. Aí eu, e se você não preencher? Aí ela falou, aí fico perdida. Aí eu falei, então, o Bitrix é a minha planilha com você. Sabe essa planilha que você preenche todo dia? O Bitrix é a minha. Se você não preenche, eu não sei. Como que eu vou coordenar uma equipe se eu não sei? Como que você vai saber o quanto você vai receber no final do mês se você não preenche sua planilha? Dá. E aí você vai trazendo consciência da importância disso. E eu falei assim, ó, e eu quero que essa planilha aumente. E sabe como que ela vai aumentar? Preenchendo esse Bitrix. Preenchendo o CRM. Você ganhou 10, você não quer ganhar 30? Preenche esse negócio. Aí eu dou sempre o meu exemplo, porque acho que o exemplo é o maior. Cara, você me vê vendendo, não vê? Por que nunca... E eu indico um monte de cliente lá, cartão. Falei, por que eu faço isso? Justamente por isso. Eu só faço o básico, eu preencho o negócio. Porque... todo passo é uma venda. Então, toda vez que você fala com clientes, eu falei com qualquer cliente agora, qual que é o próximo passo? Daqui 1 ano? Numa prospecção que seja. Mandei um e-mail para ele de apresentação. Hoje é quinta. Cobrar na segunda-feira, ver se ele recebeu. Tudo tem um... tudo tem um próximo passo. Tudo tem um próximo passo. E é a atividade, que é a tarefa. Então, dentro do negócio tem uma tarefa. Se eu falei com qualquer cliente, qualquer um hoje, seja uma prospecção... perdido, não vai fazer. Já era. Mas e se ele... mandei o e-mail, cobrar ele amanhã. Cobrei a documentação hoje, porque ele fechou, mas não mandou. Tá, então vou ligar para ele na sexta. Tudo tem um próximo passo. Tudo, tudo. Você só tem que preencher, velho. Ô, Leandro, você falou alguma coisa aqui fenomenal. Um líder... Isso que os líderes falham. Você tem que entrar no jogo o tempo inteiro. O líder, ele tem que explicar. Porque, qual que é o problema do líder? Tem líder que eu não sei o que acontece. Ele acha que tá vivendo lá na época da Revolução Industrial, sabe? Colocar o pessoal lá, um bate e tal. Não, cara, o líder de hoje, ele tem que ser inspirador, ele tem que explicar pra pessoa, olha, igual você fez, explicar o porquê essa pessoa tá fazendo isso. Então, o bom líder, ele é o cara inspiracional, igual você falou. E eu tô explicando pra você, Leandro, o caminho é este... eu tô dando exemplo, cara, faz. E aí a pessoa, mesmo que ela tenha outra interpretação, ela entende, fala, poxa, o Leandro tem razão, cara. E aí ela começa a fazer, não porque você está impondo algo pra pessoa, porque ela entende que aquilo vai ser benéfico pra ela. E eu faço. E você faz. Eu faço assim. Não é hipócrita, né? Eu faço assim. Então isso de fato é um diferencial de você ser o exemplo. E o head, né, para quem tem equipe, um exemplo... ele aí o que acontece com o head? Ele vai olhando esses números e ele vai trazendo. Para quem? Para a pessoa que era head antes. E fala, tô com esses pontos aqui. Por quê? Porque ela vai ser um suporte. Então tem muita plataforma, tem muita empresa de vendas que o gerente, ele vende, ele vai na visita, mas ele não analisa dados. Então quer dizer o quê? Que hoje eu tenho o head e uma pessoa... que é a Aniele, que dá suporte pra ele. Fala, cara, preciso aqui, ó, esse cara tá fechando, tem alguém pra entrar no jogo. Ela entra. Legal. Ou eu entro. Ou a Beth entra. Sabe? Então, são coisas que acontecem porque a gente... baseado nos dados que ele traz pra gente. Cara, o João, a Maria, lá, fulano, tá com 8 negócios aqui na fase de... negociação, cara. Nossa, tá quente. Por que ele não tá fechando? Entra lá. Precisa de alguém para entrar ali. Ele tá avisando. Pum.
Senão a gente vai perder. Vai perder o time. Então, esses times, tudo é coisa. Então, hoje, são coisas que a gente não vê, velho. E o que você acha que o gestor que deixa o vendedor sozinho lá e quer que o cara venda milhões? Não dá. Nosso mercado tem muito disso, cara. Eu já fiz isso um monte de vezes, cara. Eu me sinto mal, às vezes, por algumas pessoas que passaram, que eu falo, cara, se eu tivesse hoje nesse modelo, essa pessoa ia arrebentar. Esse erro acho que é normal. De todos os que começaram a empreender. Porque a gente vai aprendendo e não existe erro, né? Existe aprendizado. Então tudo é um aprendizado. Você erra, você ajusta e segue, ajusta e segue, ajusta e segue. Então tudo é aprendizado. Então hoje eu olho esse modelo com bons olhos, porque de fato está sendo totalmente... E agora eu me sinto totalmente confortável de trazer mais 5 vendedores. Legal. Você entendeu? Porque se eu trouxer mais 5, eu tenho um head de uma pessoa olhando só para eles. Uma pessoa olhando só para eles. E eu tenho a outra parte, que é a parte de conhecimento, que é o meu time, para treinar. Ó, tá faltando isso, então vamos treinar. Ah, tá faltando isso, então vamos ajustar. É assim. Então hoje eu acho que esse modelo talvez seja um dos melhores. Só que ninguém fala isso pro corretor, igual a gente tá falando agora. Certo. A gente vai ver muitas vezes num modelo de um G4, vai ver num modelo, e a gente não entende. Fora. E a gente não entende aqui dentro do nosso negócio. Agora, se a gente conseguisse moldar isso para um modelo dentro de uma corretora e replicasse, um exemplo, um CRM, seria incrível. Porque você replica. A pessoa ela vai ter trabalho, lógico, mas ela não precisa... Muitos termos são utilizados que não são termos do seguro, a pessoa não entende. Né? Em vez de você colocar lá, quantas propostas, sei lá, um exemplo. Uhum. Pô, proposta pra gente é uma coisa, pro cara é outra. A gente não manda proposta, teoricamente, Sim. A gente manda uma cotação. Exatamente. Então isso aqui é na parte de cotação, a proposta é cotação, só muda. A proposta já é quando já tá no fechamento. Então, alguns termos, sabe, coisa besta assim, tipo, que mudaria, a pessoa entenderia. Você acha que esses corretores antigos que não se atualiza, com essa nova geração, eles vão sobreviver, Leandro? Vão, sobrevive, porque acima de tudo, tem um negócio que os jovens também estão sofrendo. Certo. Que é o relacionamento. Bacana. As pessoas querem tecnologia, mas ao mesmo tempo elas estão de saco cheio de tecnologia. Elas querem conversar com a galera. Certo. E tem cara que fala, não, entra aqui, fala pelo aplicativo. Cara, eu não quero falar pelo aplicativo. Talvez isso mude daqui 30 anos, porque essa geração já foi embora. E aí tá a nova tá ficando mais velha e tá acostumada assim. E isso vai sempre ficar. Mas eu acho que tem espaço para tudo. Porque 85%, 90% dos corretores no Brasil... eles têm até 10 funcionários. São corretoras pequenas. E certo. Esses corretores, eles têm essa dificuldade de encontrar alguma ferramenta, alguma coisa para atender eles. Mas você concorda comigo, Leandro? Se esses corretores que têm a experiência, o relacionamento, os caras entender, aprender, estudar e adquirir o conhecimento dessa nova era, eles estão muito na frente que a galera nova... Cara, eles estão muito na frente. Mas aí é que tá a sacada. Eles não precisam aprender. Certo. Eles só precisam ter quem aprenda. Contrata, cara. Mas se aquele... Eles têm muita ideia. Mas só o problema, Leandro, que eu vejo, você contratar uma pessoa, você tem um mínimo de conhecimento, você toma chapéu. Não, sim, com certeza. Você tem que ter o mínimo de conhecimento. Um exemplo besta, o Silvio Santos. Certo. O Silvio Santos não sabe nada de design, mas ele sabe o que ele quer. Correto. Ele contrata um cara bom e fala, eu preciso disso aqui. Legal. O cara da AliExpress, né? Não sei se você já viu o japonesinho, já o dono da AliExpress lá. Já vi. Eu vi nessas públicas. Ele repetiu, acho que 4 ou 5 vezes a 7ª série. Ele fala, cara, eu não sei nada de tecnologia. Mas ele entende de pessoas. Mas ele entende do negócio dele. E aí ele só contrata. Então o corretor, quando eu vou dar agora uma curiosidade minha. Certo. Eu tenho 24 ramos de seguros ativos, certo? Correto. Só que eu nunca transmiti uma pólice de automóvel na minha vida. Eu nem sei fazer. Meu. Eu não sei fazer uma pólice de vida, um residencial, um RC. Legal. Eu não sei fazer. Eu juro por Deus, eu nunca na minha vida, nunca transmiti uma pólice de automóvel, eu nunca. Mas seu time é especialista. Mas eu não preciso transmitir, eu só preciso ter quem saiba. Legal. Então a gente foca onde a gente é bom. Foi uma das coisas que eu aprendi muito na parte de quando eu comecei a evoluir. E aí eu só preciso ter quem saiba. Só que para isso você precisa investir. E muitas vezes o corretor ele não quer pagar, né? E aí entra a parte de pessoas, certo. Que é atrelado à cultura, que é atrelado à contratação. Ah, mas eu contrato e não dá certo se o cara me meter no pau. Não sei o que. Mas é risco. Todo empresário está no risco.
Qualquer pessoa pode colocar você no pau. Só que Sim. se você for claro, graças a Deus até hoje, eu só tive uma pessoa com problema. Lá no começo, porque eu não paguei ela nos 10 dias. Eu mandei embora e esqueci de pagar. Eu nem sabia. Quando você manda embora, você tem 10 dias pra... Tem 10 dias pra fazer decisão da pessoa quando é CLT, né? Nem Putz. sabia. E aí, mas, cara, foi super amigável. Só isso. Na minha vida inteira eu nunca tive um problema. Vou ter. Sei que um Certo. dia vai acontecer. Mas a gente tá preparado pra isso. E as pessoas falam, você tá no modelo PJ, CLT, comissão, não comissão. Cara, eu acho que o principal é clareza. É você ser honesto, tá? O modelo, ele importa. Claro que ele importa. Mas se você ouvir os colaboradores, de você tá, de fato, entendendo eles, cara, e ajudando, enfim, mais próximo, o modelo ele vai ser um complemento. Né? E aí, claro, a gente segue as regras certinho para não ter problema, pode ser que aconteça no futuro. Mas eu acho que o que vale ali é, cara, como que você... A sua palavra, né? O que você fala? Eu acho que assim, as pessoas veem assim, cara, o papo foi sincero, o Leandro foi honesto, ou o Jefferson foi honesto comigo, foi às claras, ele é um cara que me trata bem. Cara, quando você junta tudo isso, dificilmente o funcionário vai querer prejudicar. Sim. Porque ele vê que em você uma pessoa que quer ajudar realmente a pessoa. Eu também nunca tive problema, porque sempre tratei muito bem os colaboradores. A tratativa inicial que o cara entra na minha corretora, ele já sabe. Ah, sou PJ, ele sabe que ele é PJ. Eu sou CLT, ele sabe as regras da brincadeira. E dificilmente dá problemática. Eu acho que o grande problema é quando a pessoa entra numa empresa e ela se sente, tipo assim, ou é muito maltratada, Sim. ou ela acha que ela foi enganada. Eu acho que quando você tem clareza no processo de contratação, você diminui. E isso aí, às vezes, trava muito a mentalidade de pessoas para contratar. Para contratar. Exatamente, Silena. Aí os caras falam, você acredita em jovem aprendiz? Eu, pra caramba. Eu comecei só com um moleque de 15, base 20... também é esse cara, meu. Traz os caras... Só que você vai ter... Ou você ensina, ou você vai ter alguém pra ensinar. Exatamente. Você tem que ter paciência. A gente tá falando no iniciante. O cara que começou tá sem caixa. E aí, o que acontece? Se você não parar pra ensinar, ele vai fazendo do jeito dele. E aí, o que acontecia comigo era... Pô, esse cara não sabe o que ele faz, só tá fazendo... Mas eu nunca parei pra ensinar o cara. Nunca ouviu uma ligação do cara. É que nem meu pai no trânsito. Meu pai ficava xingando, não sei o que lá, os caras bababá. Eu falo, pai, você não tem que falar isso pra mim, você tem que falar isso pra ele. Senão ele vai continuar fazendo, eu não tenho nada a ver. Então é só um pouco uma brincadeira, mas tipo, as pessoas têm que ouvir, né? Então quando o gestor, ele tá reclamando de alguém, ele reclama pro cara do lado dele. Pô, o cara aqui, isso, aquilo. Mas quem tem que ouvir não é esse cara do lado, é o cara. É a pessoa. Fala pra ele, fala. Então a gente tem muito isso. E a gente fala. E tem conversas que são difíceis, né? Bem difíceis. Sim. Eu acho conversas difíceis, né? Como que você lida hoje com um feedback na sua equipe? Como que você vê o feedback, a importância? Isso. Tudo é atrelado à cultura. A gente tem lá uma pesquisa de clima que a gente faz a cada 6 meses e a gente passa uma pesquisa anônima pra galera. Legal. Com 50 perguntas. Ali a gente já tem um pouco de consciência do que tá acontecendo, porque às vezes as pessoas elas não falam. Normal. Que nem um filho. O filho às vezes não fala tudo pro pai. Não vai falar. Né? Então não fala, tá tudo bem. A pesquisa de clima serve pra gente ter uma ideia do que a gente precisa melhorar. Tá? Fora isso, cada líder faz um one-on-one, trabalhando um feedback, entendendo um pouco sobre o que... E aí são 2 pontos, né? Toda vez que você vai fazer o one-on-one, você tem que trabalhar uma visão da empresa, do que a empresa espera dele, mas a gente olha muito o que você espera da empresa e o que você espera daqui. Você quer ficar muito tempo aqui? Sabe? E não é é para você, de fato, entender o quanto essa pessoa está engajada. O quanto essa pessoa está dentro da empresa e faz sentido para ela estar lá. Porque se não fizer sentido, eu acho que para ambas as partes a gente fala, cara, não tem problema, a gente encerra aqui, tá tudo certo. Já aconteceu uma vez. A pessoa reclama, eu falo, então vamos encerrar. Porque, de fato, não faz sentido. A pessoa, era o que ela estava precisando. E acontece. Às vezes tem que libertar a pessoa pro mercado para a pessoa até ficar feliz. Às vezes é uma libertação para a pessoa. E às ela vezes... tá ali insatisfeita, só que ela não tem coragem. E às vezes a pessoa ela fica assim, será que ele me manda embora? Mano, paga os direitos, tá tudo certo. Tá tudo certo, cara. Meu brother, a gente é amigo, não tem nada errado. O pior a pessoa tá na sua empresa e não entregar. Diz é mais ditado, caro. Né? É mais caro. Tem um ditado que fala sobre isso, que você tem um funcionário ruim. Um funcionário ruim gera muito mais gasto do que, sei lá, tem um nome do que você mandar embora, que o cara fala,
Contratei o cara hoje e mandei embora com 3 semanas. Tive que pagar rescisão. Isso aí é muito mais caro do que você manter ele na sua empresa. Tem uma né? empresa norte-americana, que eu não me recordo o nome Tem agora. um Leandro, ditado pra que ele, os cara fazem o seguinte, os cara pagam, meu. Se você entrou na empresa, o cara fala assim, olha, se você não gostar, pode ter um dia de empresa, se você não gostar da empresa, eu te pago tipo $500. Os caras fazem isso lá nos Estados Unidos. Então. Porque é mais caro o cara ficar lá e gastar o tempo, às vezes, de um head comercial, do Leandro, do Jefferson, do que, entendeu? Os caras já entenderam essa dinâmica de importância. Ô, Leandro, eu queria para um assunto que esse aí os corretores gostam muito, cara. Né? Eu tentar otimizar o tempo pra gente falar o que a galera gosta. Geração de demanda, de leads. Hoje, como que você vê a geração de demanda, sem ser os PJs, os PME? Como que você enxerga, o que você faz lá na Lemo de diferente, de bacana, para os corretores aprender, os novatos? Você diz da gente gerar leads para eles? Isso, para gerar leads para sua equipe, né, comercial. Beleza. Como que você faz lá? Então, vamos lá. Eu não dou lead. Bacana. Tá? A gente traz ali uma questão em que lá a gente separa eles em Hunter Certo. e os Farmers, né? Legal. O Hunter é aquele cara mais agressivo. É aquele cara faminto. Ele tá em extinção, esse cara. É difícil achar ele. É difícil mesmo. Tá. E o Hunter, a gente até viu um vídeo, cara, é aquele cara que come salada, come alface. É o cara que pede lead pra você. Tem lead aí pra mim? Então a gente tenta, dentro da corretora, formar hunters, pessoas que vão buscar os clientes. Correto. E não fica dependendo dos leads da corretora. Tá? E aí a gente trabalha em 2 frentes. A gente gera lead, porque a gente tem muita indicação. A corretora hoje já tem bastante tempo, então a gente tem indicação. Bacana. De empresas, a gente tem indicação de negócios. E dependendo do que o cara está fazendo, né, se for em outro ramo, a gente gera a nossa própria carteira. Tá? Legal. Vou dar um exemplo aqui. A gente está agora em parceria para trazer uma pessoa para ofertar plano de saúde para as nossas exclusões. Então, uma dica para a galera. Você faz movimentação cadastral aí, você corretor que está ouvindo a gente? Você faz inclusão, exclusão? Quantas pessoas você exclui no mês? Lá na corretora a gente tem uma média de 200 exclusões por mês, uma média. São 200 pessoas que em 15 dias elas vão ficar sem plano de saúde. E a gente não estava trabalhando elas. Legal. Isso aí é um insight total. E aí você pode trabalhar, você pode pegar uma pessoa só para fazer isso. Pô, ela vai ter 200 leads por mês, cara. Se ela fechar 10... Porque sem plano de saúde a pessoa vai ficar. Sim, A pessoa já tem costume pode de ter ser, plano de tem saúde. muita empresa que um ticket baixo, pode ser que a pessoa fique, mas às vezes eu posso vender um odonto. E aí a gente está treinando essa pessoa para vender pessoa física e adesão. Legal. Então, tem uma pessoa específica para isso, tá? Então, a gente gera lead, sim, por demanda, mas são poucos, que já vem na nossa própria carteira, tá? Mas a gente incentiva a pessoa a buscar o lead dela. E aí, a gente treina ela para isso. Agora, a gente também, com o RED, está mudando algumas coisas, a gente está implantando a parte do SDR. Nós já tivemos, muitas vezes, o SDR. Nós temos uma lá, mas agora ela vai ser totalmente direcionada para gerar alguns leads, de fato, pro corretor. Mas a maior parte, 80%, é ele que busca. E os leads hoje, o Jefferson, a gente fala que assim, é aquele modelo prudential, que as pessoas não olham para isso. Porque se você olhar para o seu lado, a sua rede de relacionamento tá lotado de gente que consome seguro, cara. Como a gente tem um leque grande, olha pro seu lado, o seu pai, sua mãe, seu irmão, seu tio, o chefe do seu pai. Seu irmão não trabalha numa empresa? Pede para ele ver lá, para você falar na empresa. Seu tio não trabalha? Então, esses pequenos detalhes, eles facilitam, porque você já tem uma entrada, um vínculozinho pequeno que pode ser apresentado para uma pessoa. E na prática, vamos fazer na prática aqui, Leandro, para o pessoal aprender. Como que você pediria uma indicação? Porque se eu chegar no meu amigo e falar, tipo assim, timidão, e falar assim, olha, cara, indica alguém lá na sua empresa, eu sou corretor. O cara não vai indicar. Ó, antes de indicar, eu vou falar sobre um negócio que é melhor ainda. Certo. Que é a reciprocidade. Legal. Explica mais. A reciprocidade, toda vez que você ajuda alguém e ela fica muito grato a você, naquele momento, ela está aberta a novas ofertas. Certo.
Então, para nós que temos uma parte operacional, a gente tem um concierge que marca consulta, que libera exame. A gente tem uma movimentação cadastral que agiliza a empresa e a parte do faturamento ali para não gerar. E muitas vezes é muito comum a gente receber elogios. Olha, obrigado. Foi muito legal. O atendimento do funcionário X. Olha, ou muito obrigado, Leandro, por você me atender e tal, não sei o que lá. A gente está muito feliz aqui, muito grato. Nesse momento, a pessoa está aberta a novas ofertas. E aí o nosso time entra, já treinado para isso. Que é o quê? Falar. Pedir oportunidade em outros ramos. Então, vamos supor, eu tenho um plano de saúde. Aí a pessoa agradeceu e a gente viu que ela não tem outros produtos. Aí eu vou falar, Jefferson, que é isso? Nós que agradecemos pela parceria. Mas olha só, inclusive, nós também temos aqui na corretora outros ramos de seguros, que é o seguro de vida, o seguro empresarial. A gente viu que esses seguros não estão conosco. A gente poderia pedir para um dos nossos especialistas entrar em contato? Lógico. Pode, manda. Fala comigo. Porque ele não vai falar não, cara. Eu falo que é pela gente. Quando chega alguém lá na sua casa, sei lá, alguém que te ajuda com alguma coisa, ele pede alguma coisinha a mais e fala, não, beleza, vamos ver. Você dá pelo menos a oportunidade. Então, existe esse primeiro ponto, que é a reciprocidade. A reciprocidade, ela vai gerar o lead que vai te gerar lucro na sua empresa. Porque muitas vezes um lead novo, você vai demandar tempo, você vai demandar dinheiro e tal. E aí esse lucro é menor. Mas o lucro líquido 100% ele está na reciprocidade, para quem já está dentro da sua carteira. Tá? Legal. A pergunta foi de... Como... A pergunta foi de... Inicial? É. Não, eu perguntei como que você faz toda essa dinâmica e eu perguntei pra você também como pedir a indicação. Porque chega nesse momento, o corretor fica, ai meu Deus, eu tô com vergonha. Mas assim, ó, dentro do seu raciocínio, vou deixar você explicar, eu falei primeiro da reciprocidade porque é uma maneira de pedir. Sim, sim. Tá, mas beleza, desculpa, pode finalizar agora. Mas o que acontece, pelo que você tá me informando aqui, quando você gera essa reciprocidade, você já tá pedindo. A solicitação de indicação fica muito mais fácil. Sim. Então, não é uma coisa muito agressiva. Aí que tá um detalhe que você falou, que eu já tive um insight aqui, que os corretores podem pegar. Um lead novo, ele não tem relacionamento com você. Então, ele é o cara, R$1 a menos, ele vai fechar o plano de saúde com o outro. Sim. Só que quando você cria reciprocidade, o lead, o cliente, é seu. Sim. Isso que a galera tem que entender. Mudou a era hoje. Porque a gente tem que se expor na internet hoje, Leandro. Isso aí os grandes tá falando, sou eu, tá? Porque Flávio Augusto, os Thiago Nigro, os caras tá na internet todo dia criando conteúdo. Porque os caras já entendeu que você criar relacionamento, uma rede de pessoas que confiam em você e criar essa reciprocidade. O cara pensa, você tá seguindo o cara, você pensa que o cara é seu amigo. Sim. Mas o cara às vezes nem te conhece. Não. Mas cria aquela reciprocidade que cria negócio. E a galera não entendeu isso aí. Não. E se posicionar na internet é difícil. De fato, é difícil. Mas ela te gera autoridade, mas as pessoas olham muito para a internet como vender. Eu quero vender, eu quero vender, eu quero vender. Correto. Só que elas têm que entender que, e hoje nós nos posicionamos para gerar de fato essa conexão, esse relacionamento, essa autoridade. Porque toda vez que você fala com um cliente e você manda um e-mail, ou ele tem o seu nome, o seu telefone, o seu e-mail, ele vai buscar na internet quem é você. Correto. A gente acha que... Eu sou assim, cara. Toda vez que eu vou buscar um cliente ou que eu vou contratar alguém, a primeira coisa que eu falo, deixa eu ver a rede social dela aí. Eu vou. Então as pessoas também são assim. Elas querem saber quem é o Leandro. Sim. Né? Então muitas vezes você tendo um posicionamento na internet, isso te ajuda muito para fechar negócios. Ele não vai te gerar negócios direto. Ele pode gerar, mas você tem que entender que a autoridade, o posicionamento, ele vai te gerar a autoridade para você falar sobre um assunto ou para você avançar num ponto ali com uma empresa porque ela tá vendo quem é você. Ela tá vendo hoje quem é você, tá? Até falando sobre a indicação. Certo. Como que você pede indicação? Aham. Tem Prático, prático. Receita do sucesso. Tem 2 jeitos. Primeiro, é sempre na reciprocidade. Correto. Que eu falei, mas existe um outro ponto também. Que é quando você está numa negociação com uma empresa. Vamos supor, eu fechei um negócio, ajudei uma empresa. Vamos supor,
hoje em dia a Sua América tá barato. Ah, vendi aqui, ó, tirei a pessoa da Bradesco e foi pra Sua América. Diminui 20%. Aí eu finalizo assim, ó, no meio pro final, eu falo, ô Jefferson, e deixa eu te fazer uma pergunta. Você não conhece ninguém que também esteja passando por esse mesmo problema que tem a Bradesco, que você possa indicar pra gente tentar também trazer essa mesma solução que eu trouxe pra você? Você entendeu? Certo. Que eu trago essa mesma. Então eu pergunto dentro do mesmo cenário que ela tá. Correto. Então eu falo, você não conhece nenhuma outra empresa ou nenhum parceiro que hoje tem o mesmo plano ou que está passando pela mesma dificuldade para você indicar pra gente trazer essa mesma solução? Porque resolveu pra ela. Ô, Leandro, e o que você acha, do seu ponto de vista, aquele tipo de parceria que até você dá uma remuneração percentual lá para a pessoa que indica? O que você acha desse assunto? Normal, justo, tem que fazer. Se você tem essa praticidade, isso às vezes a gente dá desconto pro cliente, cara. Certo. Né? Então eu acredito muito nisso. A gente tem parceiros hoje que indicam pra gente, loja de carro, um exemplo. Os caras indicam, a gente paga uma comissão, tá tudo certo. E aí a gente fica com as inovações. Eu gosto desse modelo, acho saudável pros dois lados. Ô, Leandro, vou entrar num tema polêmico aqui. Que polêmico que converte, Eu só ia finalizar a outra parte. Finaliza pra nós aí. O pra polêmico entrar. que converte. Vou deixar aqui. E tem o outro pedido, que é o pedido cara dura mesmo. Que, se você não pedir... Verdade. Eu acredito que... Eu dou sempre o exemplo da minha mãe. Né? Oferta e demanda. Se você não falar nada, falar por falar... Então, não existe uma maneira, uma abordagem correta de pedir. Eu falo que é pedir. Porque quando você chega num cliente do nada, é só você falar, ô Jefferson, num relacionamento, ligar pro seu cliente, olhando, tá tudo bem, tá alguma coisa, legal, ó, a gente tá com... É sempre você atrelar a alguma situação. Eu lembrei de você tem Sua América, a gente tá com algumas condições na Sua América, e eu queria saber se você tem alguém para indicar, você tá gostando, tá legal, primeiro. E aí depois você fala, tem alguém para indicar? Simples. Ou se você ligar pro cara e falar, tô te ligando para saber se tem alguma indicação, direto e reto. Beleza, dá certo, não é ruim. Eu faço um paralelo. Porque o importante é pedir, cara. Se você não falar... Até uma fonte do LinkedIn é que 11% somente, fonte do LinkedIn, isso aí. Certo. Dos vendedores pedem indicação. E olha em paralelo, 85% das pessoas gostam de indicar. Legal. É que nem você fala, indica uma pizzaria aí legal. O cara gosta de indicar uma pizzaria. Então, quando você pede uma indicação, as pessoas não se fecham as portas. Às vezes eles não têm no momento, mas fica ali na cabeça dele. Mas tem que pedir, cara. Indicação é igual, eu faço um paralelo, né? É a mesma coisa, ô Leandro, de você ter um relacionamento. Às vezes você gosta da pessoa, admira, acha bonita a menina. Se você não tiver coragem de chegar na pessoa e perguntar, você não sabe se você vai ter resultado. É isso aí. E às vezes o próprio corretor, ele cria um preconceito que a pessoa vai se sentir incomodada. Mas às vezes, é igual você falou, é natural. Eu indico uma pizzaria que eu gosto pra caramba. E por que não indicar alguém pra ter uma consultoria com você pra fazer bons negócios? Eu vou, um exemplo, eu coloquei energia solar na minha casa. Legal. Energia solar. E aí o cara falou, você não tem nenhum amigo também? Aí eu falei, tenho. Acho que o Ratão ia gostar. Acho que ele ia curtir, Pega, liga pra ele, pode falar meu nome. Tem, cara, tem. Eu mandei. Mas tem cara que fala, você tem indicação? Eu falo, na cabeça não tem agora. Mas se tiver, eu te falo. Mas a pessoa pede. Eu vou dar um outro exemplo, tá? Certo. Na frente da minha casa, tinha uma casa pra vender, compraram a casa. E o cara foi lá e pintou a casa todinha do cara. Ficou bem bonito. Depois ele passou casa por casa, deixando o cartão dele. Legal. E a minha casa ainda tá meio ruim na pintura. A minha esposa vai ficar até com vergonha. Mas o cara foi totalmente sutil. Ele falou, olha, eu pintei aqui a casa do lado, eu queria deixar meu cartão. Ainda o cara falou, não tô falando, pelo amor de Deus. É só pra se você gostou da pintura e você precisar no futuro, tá aqui, ó. O cara fez isso. Ele pintou a casa da frente e ele foi nas casas do lado, apertou. Ele não só jogou na caixinha, ele apertou a campainha, ele falou com a minha esposa e falou, tá aqui, ó, se você precisar, tá lá na gaveta ainda. Eu falei, deixa aí, meu dia que a gente for pintar, a gente chama ele, vamos ver. Ficou lá, um dia... Ou seja... Pode ser que eu não ligue, pode ser que eu ligue, eu não sei. Tá lá, ele fez a parte dele. Não, o cara fez um relacionamento, então, para pensar, se você entrar em contato com ele, é muito mais viável você fechar negócio do que um lead de internet. Porque o cara já mostrou o serviço dele ali, o corretor é um paralelo. Você já fez um serviço, às vezes, com uma pessoa, e às vezes um cartão, seja sutil,
e negocia, cara, e você fecha negócios. Fecha. É oferta e demanda. Eu falo da minha mãe, porque minha mãe oferecia plano de saúde pra tudo. Eu vendia pra padaria, eu vendia pra açougue, eu vendia pra todo mundo. Porque ela ofertava... Raiz mesmo. Raiz. E eu ainda não sou nem 20% que ela era, cara. Ela oferecia pra todo mundo e vendia pra caramba. Vai, tema polêmico. Tema polêmico aqui. Falta 15 minutos aí pra gente encerrar. Eu vou falar um tema polêmico. Tem muito corretor, ô Leandro, que ele tem preconceito de corretores que se posiciona e aparece na internet. O que você acha sobre esse tema? Polêmico mesmo, né? Polêmico. Porque eu já fui esse cara. Legal, legal. Conta mais pra nós. Eu já fui esse cara. Porque, na verdade, o que acontece? A gente sabe o quanto o corretor, atrás das câmeras, sofre. Corre. Trabalha bastante. E quando o cara vem pra frente da internet, ele mostra que é fácil. Certo. Vamos fazer fácil. Só mostra o bonito. Que nem tem um aí que fala de 0 a 100 mil em um mês. Nossa, fenomenal, hein? Aí o cara com 3 dias já vendeu 40 mil. Aí eu falo, mano, como? Explica pra nós, né, Leandro? Como? Sem fit cultural, sem equipe, cara. Às vezes a gente demora 90 dias pra implantar uma proposta. Não, cara, é fenomenal. Como? Não tem como. Então ele traz uma vida que não existe. Não existe. E aí o corretor ele fala, pô, né? Isso não existe. E aí ele fica com aquela birra, pô, isso aí. E aí, de fato, cada vez mais, né? Isso mostra que essas pessoas que fazem isso, eles não se sustentam. E cada vez mais as pessoas que são exemplo e que mostram como fazem, porque não adianta eu falar de prospecção se eu não faço, se eu não sei fazer. Exatamente. Então eu acho que as pessoas hoje, cada vez mais, elas serem mais exemplos na prática do que na teoria, ela se torna sustentável. Então eu acho que a internet hoje existe esse pré-conceito porque muita gente fala que é fácil. Eu vi uma menina uma vez falando... eu sou professor da escola também, né? E eu dou aula na parte de habilitação. Ela, é muito fácil ser corretor. Aí eu falo, cara, pô... Meu Deus, aí não, né? Você entende? A vida fácil, ela não existe. Ela requer empenho, requer dedicação. Você perde tempo. Você deixa a sua família muitas vezes de lado ali, não de lado para poder focar no trabalho. Sim. Então tem um suor gigantesco por trás que isso tem que ser falado. O papel do corretor ele tem que ser trazido como uma questão, de fato, de uma pessoa extremamente guerreira, cara. Um corretor, ele é isso. Tem uma frase que eu falo muito, que mais importante que o seguro ou plano de saúde que você contrata é o corretor que você escolhe, porque o papel dele é extremamente importante antes de qualquer coisa. E ele tem que ser trazido à tona. E muitas vezes ele é intangível, né? Quantas vezes eu falo com as pessoas... E eu falo assim, cara, o meu corretor, eu não vejo... ele só me liga na época da renovação. Por quê? Porque, de fato, a pessoa não usou. E graças a Deus, né? Mas o dia que ela precisar, o corretor se torna mais tangível. Então, cada vez mais a gente tem que mostrar o corretor mais tangível, mas de uma forma exemplar. E trazendo também a lado essa parte do quanto esse cara se dedica, cara. Do quanto é difícil ser corretor. Não é fácil. Sim. Não é fácil. Então, acho que muitas vezes esse pré-conceito, ele vem disso, é a minha opinião. De Mas pessoas que fazem as coisas serem fácil e não é. Mas você acredita que, por exemplo, corretores igual a gente, que vive o campo de batalha, Sim. e o cara explorar essa ferramenta, que é a internet, para trazer oportunidade de cliente? Porque, vou dar um exemplo, tô acompanhando o Leandro, o Jefferson, tô vendo que o cara tá fazendo um trabalho sério. Quantas indicações, quantas empresas, a gente tá até conversando antes de iniciar o podcast, que a gente é convidado para palestra, algo tipo, você cria relacionamento com empresas, sim, ajuda pessoas. Sim. Quantas pessoas, Leandro, são potenciais, são canhões e estão escondidos? Sim. Então essa é uma problemática. Eu concordo com você que tem muita gente que não vive o campo de batalha. Por isso que eu fiz esse podcast, para trazer pessoa que está no campo de batalha. A gente tem empresa. Então a gente vive o que a gente fala. Sim. A gente não tá aqui palestrando para vender curso, entendeu? Sim. E eu acho que cada vez mais as pessoas, elas devem vir sim para frente das câmeras, porque de fato aqui a gente percebe o quanto o nosso mercado é carente. É igual você falou, da gente poder ajudar o corretor.
E tanto eu, quanto você, quanto o Orlando, nossos amigos... cara, sim. quantos corretores a gente ajuda de graça? Os caras me ligam, falam, meu, vem aqui, deixa eu te mostrar. Eu já Verdade. treinei funcionário, eu já treinei pessoas, eu já fiz muita coisa de graça. Muita, muita mesmo. E eu faço ainda porque para mim não tem problema. Porque eu acho que ajudar, o propósito do ser humano é ajudar o próximo. E é incentivar também essa pessoa ela vir para poder ajudar os outros. Porque a internet, por mais que ela seja um campo muito grande de visão, ela é limitada. Então, o Leandro ele só consegue chegar até aqui, muitas vezes. Aí esse corretor que está aqui, que ele começa a ajudar, ele vai ajudar outros corretores que não enxergam o Leandro. E depois o corretor se enxerga o Leandro, ele só vai até aqui. E depois o outro que está aqui só vai até aqui. Né? Então, eu dou o exemplo lá para o Syncor. Eu falo para o Syncor de collab, né? Eu falo, meu, tem que fazer muita collab, porque o Syncor ele chega só até aqui, o campo de visão é até aqui. Daqui para frente você pode usar parceiros para poder usar. E eu acredito muito nisso. Eu acredito que o pessoal às vezes... Só que a gente sabe também que não é fácil. Porque quando você vai para a internet, você teoricamente você deixa um pouco de lado do seu trabalho. Correto. E ali você tem que se dedicar um pouco para cá. E aí, às vezes, as pessoas, se ela não está bem estruturada para isso, ela pode... Falou tudo. Ela pode perder... Ela pode perder tração e diminuir as vendas dela. Isso aí é outro game. Então, eu e você tá aqui porque a gente tem processo, tem aí. pessoas, tem um head. A gente tá estruturado e a gente tá aqui para fazer mais relacionamento. É uma hipótese. Só que, eu vou falar, vou dar a minha opinião, tá, Leandro? Eu não sou dono da razão. Só que tem um problema. As pessoas não valorizam. Quando você dá as coisas de graça, o ser humano tem um problema, cara. Ele não valoriza. Sim. Eu sou um cara, igual, você é um cara fenomenal, cara. Admiro você demais. Porque eu fui na sua corretora, cara, você abriu lá, me ensinou, cara, sem pedir nada. Mas eu sou um cara que valoriza o conhecimento. Sim. Então eu falei, cara, o Leandro é fera. Peguei, apliquei, utilizei. Só que a maioria das pessoas vai chegar lá e ainda vai te criticar, cara. Então, eu hoje, a minha concepção, eu sou um cara que eu pago mentoria. Então, ô Leandro, eu sou da opinião seguinte, quer conhecimento e o tempo do Leandro é precioso. Sim. Então, eu acho que cobrar o conhecimento não está errado. O que você falou e eu concordo plenamente é o cara que é mentiroso vender algo que é fácil, sendo que não é fácil e ele não vive no campo de batalha. Sim. Então, eu sou muito a favor, Leandro, se você mesclar, de você fazer network, corretora, ajudar as pessoas, sim, positivamente. Só que, cara, o conhecimento, ele tem um preço. Tem mentorias, igual a gente tava conversando antes de começar o podcast. Cara, todas as mentorias que você vai, é G4, igual... 20 mil pra cima. Cara, eu vou fazer uma mentoria, Thiago, é pago. Porque hoje, o ouro é o conhecimento. Sim. O que a gente tá deixando aqui de graça, se os corretores entender tudo que a gente falou nesse podcast, cara, é valioso demais. O que a gente conversou aqui. Concordo. A gente quebrou muito a cabeça para chegar neste nível e ter o resultado da gente poder estar um podcast, batendo papo e nosso time tocando a operação. Sim. Então isso aí eu acho fenomenal. E Leandro, a gente tá finalizando, falta 7 minutos pra gente... Cara, por mim eu falava... Você sabe que eu fiz um vídeo agora vindo com a Maria, eu falei assim, que quando eu comecei a fazer isso, a gente tá falando do começo, aí eu falava assim, pô, mas eu vou ter que falar 1 hora. 1 hora, o que eu vou falar em 1 hora? É muito. Hoje, cara, pra mim, se eu ficar aqui 3 horas, 4 horas, eu vou ficar e... É muito conhecimento que você tem. Não parece, mas... E também prática, né? A questão de você ir fazendo tudo. Então, é bem bacana. Passa muito rápido. Não, eu acho... Foi o quê? 2 horas? Deu 2 horas? Vai dar 1h30, Pô, cara. pra A gente vai caramba, tá já finalizando, porque já vai dar meio-dia praticamente, então, bora. né? E agora eu gosto de fazer uma pergunta. Tá bom. Pra todo mundo que senta aqui, eu vou fazer essa pergunta. Beleza. Leandro, se você pudesse deixar só uma mensagem pro Leandro, que começou lá em 2020 lá, Show. quando você tava sozinho na sua carreira. Show. E se só pudesse mandar uma mensagem pra ajudar o Leandro do passado, qual mensagem que você deixaria pro Leandro pra ele poder ter mais resultados? Vou olhar pro Leandro do passado. Então, olha lá, cara. A mensagem que eu sempre falo, cara, que de fato mudou a minha vida e que se eu pudesse eu teria começado mais antes, é você focar no desenvolvimento pessoal. O seu nível de sucesso raramente excederá o seu nível de desenvolvimento pessoal. E a gente vive numa bolha. Porque quando a gente para de estudar lá com 18, 19 anos, e às vezes você começa uma faculdade, ou às vezes não, eu comecei e parei para jogar bola, você começa a trabalhar, você vive numa bolha. Você não se desenvolve mais ali. Você trabalha,
volta, fica com a sua família, trabalha, volta, fica com a sua família. E tudo que você aprende é porque o trabalho vai te ensinando. Certo. E existe uma frase que é: o que enriquece é o trabalho depois do trabalho. E quando a gente fala do trabalho depois do trabalho, não quer dizer que você vai ter que ficar trabalhando depois do trabalho. Mas é que durante o trabalho, você está trabalhando. Apagando incêndio, fazendo venda e tal. À noite é onde você estuda. À noite é onde você para e monta uma estratégia. À noite, ou outro horário, né? O trabalho depois do final de semana, é onde você pensa. É onde você projeta. É onde as coisas acontecem de fato. Então, se você quer dar um próximo passo, você tem que sair da esfera do trabalho e fazer fora dela. Um treinamento. Tudo eu faço fora do trabalho. Um conhecimento. Estou estudando leitura dinâmica agora. Legal. Para eu poder trabalhar uma memória melhor e poder ler mais rápido e melhor e reter mais o conhecimento. Porque para mim é importante. Mas eu não faço isso no trabalho. Sempre depois do trabalho. Então, eu falaria, Leandro, estuda, cara. Legal. Lê livro. Vai buscar conhecimento. Porque eu fiz isso quando eu tinha 37 anos. 36. E eu fiquei dos meus 20 aos 37 fazendo o quê? Só rodando a roda. Bolha. Muita gente fica nessa bolha, cara. E a vida inteira. E tá tudo bem. Não tem problema. Porque quando a gente fala de conhecimento de você, dá trabalho. Sim. E tem gente que não quer ter e tá tudo certo. Cara, fenomenal. Leandro, sabe o que é engraçado? Ontem eu tive um convidado, ele falou a mesma coisa, cara. Tipo, o poder do conhecimento. E quem entende que o poder é o conhecimento, cara, é o que você falou, muda todo o game. Tudo. Então não é... Eu fiquei 17 anos paradão. 17 anos. É muito tempo, cara. É muito tempo, 17 anos. Muito, cara. É uma vida. Meu filho tem 17 anos aí. Minha filha também, 17 anos, cara. Então, Leandro, como que o evolução. pessoal te segue nas redes sociais, no seu projeto aí bacana? Vamos lá, galera. Nas redes sociais eu tô como Leandro _Giroldo. Bacana. E a gente tem um projeto chamado Pra Cima Corretor. Show. Só colocar lá pra cima. Por quê? Porque a gente quer trabalhar o crescimento do corretor, o desenvolvimento como empresário, como gestor, na parte financeira, na parte operacional. Olhar para muitas frentes que a gente vê muito pouco hoje. E o projeto Pra Cima Corretor é muito disso. A gente tá devagarzinho, porque por mais que a gente tenha uma equipe, é difícil conciliar, Sim. mas aos poucos a gente está dando a atenção devida e a gente quer que esse projeto ele evolua muito, tá? Bacana. Então, Leandro _Giroldo, inclusive se você curtiu aqui alguma parte do podcast, dá um print lá e marca eu. Pelo e marca amor o de Deus, Jefferson. marca a gente, pelo amor de Deus, marca aqui, cara. ó. Se eu começasse do zero, vale a pena. Esse podcast vale muito a pena. E pra gente ver que você assistiu, né? É, lógico, claro. Beleza? E é isso aí, cara. Muito obrigado, cara. Você é um cara muito legal. Foi um prazer ter você aqui. Eu que agradeço. Cara, você é um cara profissional de qualidade do mercado. E eu espero que esse podcast ajude muitas pessoas. Mas você acredita, Leandro, que de 100% das pessoas que assistem esse podcast, só 1% se inscreve? Então, Absurdo, cara. Então já se inscreve aí, já. Cara. Ó, eu vou até falar uma outra coisa que eu vim falando com a Maria. Aham. As pessoas hoje também elas estão com ansiedade a 1000. Só pra finalizar. Aham. E um podcast desse de 1h30, poucas pessoas veem. Eles querem corte. Cara, o corte, muitas vezes ele tá fora de contexto. Ele não vai te ajudar. Sim. Mas um podcast desse, com um caderninho na mão... Vai mudar o game. Vai Ó, meu mudar o caderno jogo. aqui, ó, todo, cara. Todo. Acabou o Então, caderno cara, aqui. é paciência. É paciência, de fato, que a pessoa tem que ter. E consumir conteúdo com tranquilidade. Senta Sim. lá, cara, assiste. Ah, eu assisti só meia hora, tá bom. Depois você assiste a outra meia hora e depois a outra meia... Não tem problema. Não tem problema. Mas esse negócio de corte e cada vez mais a internet quer que as coisas sejam rápidas. Tá destruindo tudo, velho. Tira tudo fora de contexto. Todo dia, dentro do que você falou na mensagem, todo dia eu escuto um podcast. Ah, e não então. do nosso segmento. Vários podcasts. Inclusive, galera, esse podcast vai estar no Spotify também. Aí, ó. Pô, cara, vai estar no você quer- Spotify, então você pode estar falando na sua Aí. esteirinha lá, emagrecendo, e escutando um conteúdo de alta qualidade, que pode mudar o game profissional Muda da sua tudo. vida. Um podcast desse aqui muda o jogo. Esse Muda. podcast não é porque eu tô fazendo com você, Certo. mas é um podcast que ajudaria muita gente que tá começando do zero. Com certeza. Com certeza. Ou que tá lá já faz Queria tempo. eu, Leandro, quando eu comecei a corretora, ter um podcast desse. Eu não ia quebrar tanto a cara como eu quebrei. Teve um podcast que o Joel J fez com o Caio Carneiro de vendas, que eu assisti 3 vezes ele, cara. 3 vezes. E eu ficava anotando. E eu voltava, eu falava, deixa eu ver de novo isso aqui. Porque
é muito bom. Tem coisa que é muito bom, cara. Sim. E a gente vale a pena rever, revisitar. Que eu gosto. Que nem filme. Eu assisti o filme da Nike agora. Não sei se você assistiu Air. Não, ainda não. Cara, então assiste. É show. Só vou resumir, tá? Não é spoiler. Mas chama Air, o logo por trás de uma marca. Foi a criação do Air Jordan. Nossa, fenomenal. Da Nike ser a quarta empresa em patrocínio no basquete. Primeiro era All Star. Nossa. All Star, Converse Nossa. All Star. Depois era Adidas, depois a Nike. E a Nike mudar o jogo com o Michael Jordan. Isso foi muito arrojado. Inclusive, tem uma parte que o tênis da Nike naquela época, ele era todo branco. Era obrigatório ser 80% branco. Era obrigatório. Caraca. E o tênis do Jordan, ele era vermelho. E aí os caras falaram, mas vamos pagar a multa, $5.000 por jogo. Aí o cara falou assim, eu pago a multa. Pode botar ele pra jogar. Todos os jogos eu vou pagar a multa. É muito louco, cara. Nossa, muito legal. Porque às vezes você tem que quebrar a regra, cara. Assume o BO, fala, eu pago. Beleza. Já quantos clientes, quanto que é a multa? 20 mil, eu pago. Eu ganhei 50, eu pago a multa. Sim. Paga. Quem não corre risco não tá preparado pro sucesso. É, o logo por trás da marca. Assistam aí, também vale a pena. Show de bola. Galera, obrigado por vocês terem assistido até aqui. Quem assistiu aqui, pelo amor de Deus, se inscreva nesse canal. Se inscreve. A gente vai estar no Spotify, então também siga-nos no Spotify, vai estar lá disponível. Tá bom, Leandro? Foi Valeu. uma oportunidade maravilhosa estar com você aqui. Espero que esse podcast ajude muitas pessoas. Galera, obrigado aí pra vocês. Valeu. Valeu pra vocês aí. Bom podcast.